O único herói que pode salvar o mundo escolhe resolutamente juntar-se ao exército dos demônios após atravessar, tudo por causa de um erro da deusa. O herói que deveria ter atravessado para a vila inicial, acidentalmente chega ao quartel-general do Rei Demônio. Ainda pior, o lutador mais forte está bem na frente dele, mas ele está completamente alheio porque a deusa lhe disse que sua primeira parada seria na Vila dos Iniciantes, onde os monstros seriam todos fracos. Então, o herói ataca o demônio sem hesitar. Morra, monstro de tutorial de baixo nível. O resultado não é surpreendente, ele é derrotado. Assim, o herói é jogado na prisão. Sem querer desistir, ele grita que quer lutar contra o Minotauro novamente. No entanto, sua grande comoção atrai o segundo em comando da sede, Gabzo. Gabzo coloca levemente sua grande espada no chão e o som tremendo quase mata o herói de susto. Isso é realmente uma espada de verdade? Certo, eu vou ficar quieto. Gabzo se vira e vai embora. Humano, se você fizer barulho de novo, eu vou te colocar no ensopado. Depois que ele sai, Io senta no chão completamente confuso porque a deusa uma vez lhe disse que o mundo das mentiras seria uma aventura fácil e agradável, sem perigo nenhum, e que ele até teria as 18 filhas do chefe da aldeia como companhia. Mal sabe ele que tudo isso era a deusa mentindo para cumprir sua cota de desempenho ao enviá-los para outro mundo. Assim como Io não consegue entender o que está acontecendo, uma voz de repente vem da cela adjacente. Você é o novo herói. Então Io rapidamente responde e pergunta sobre a identidade da outra pessoa. Eu também sou um herói. Agora estamos na masmorra escrava do castelo do Rei Demônio. Io está atordoado, mas o que vem a seguir é ainda mais chocante. O herói na cela ao lado sorri maliciosamente e grita em voz retumbante. Vocês que se dizem heróis, estão todos vivos? Assim que suas palavras caem, a masmorra inteira irrompe instantaneamente. Eu sou um herói de classe S. Ainda eu tô vivo. E a voz do herói de repente falha. Nossa situação atual é toda graças àquele demônio, Rachel. Io está chocado. Rachel, não é esse o nome da deusa? Através da explicação do herói, ele descobre que a primeira parada de um herói normalmente deveria ser na cidade, mas devido à negligência de Rachel, eles foram teleportados para o lugar errado. Mas como os heróis iniciantes não têm habilidades reais, eles são completamente incapazes de resistir. Isso é um começo infernal. No dia seguinte, ele realmente prova como é o inferno. Ele não só tem que trabalhar para o Rei Demônio de graça, mas ainda pior, depois que um dia de trabalho termina, Gabzo usa Io como montaria. Vamos voltar, escravos. Seu Goblin pequeno e gordo, um dia eu vou te matar. Depois de voltar para a masmorra dos escravos, Io está completamente exausto. Mas após descansar por um momento, ele de repente se lembra que a deusa parecia dizer que heróis têm o privilégio de uma janela de status. Então ele a convoca rapidamente. Observando-a, seus status parecem mais altos que os das pessoas normais, mas considerando que ele foi anteriormente o campeão de boxe do universo, isso não parece anormal. Endurance 31, mas esta declaração imediatamente surpreende o herói ao lado. Incrível. Você tem 31 de resistência no nível 1, mas eu ainda sou um escravo. Io não se importa, mas o herói ainda acha que ele é diferente. Você definitivamente será capaz de escapar deste lugar e se tornar um verdadeiro herói. Mas diante desse encorajamento, Io só quer desistir. Quando a noite profunda chega, ele se levanta em segredo, planejando verificar a janela de status novamente para ver se perdeu algo. Depois de procurar por um tempo, ele realmente descobre algo. O que são esses pontos de herói? Ele perguntou ao herói mais cedo durante o dia, que disse que não tinham essa coisa. Sou eu o único verdadeiro herói? Assim que Io abaixa a cabeça em pensamento, um súbito clarão de luz o interrompe. Há quanto tempo, senhor? Herói. A visitante não é outra senão a deusa Rachel. Deixe esta deusa te contar o que os pontos de herói fazem. Eles são a chave para criar o herói supremo. Mas diante dessa deusa respondendo gentilmente suas perguntas, Io imediatamente fica furioso. Eu não me importo com pontos de herói ou qualquer coisa assim, mas primeiro vou te bater. Um momento depois, a deusa é espancada e implora por misericórdia. Desculpe, eu não sabia que apenas um pouco de café derramado no círculo mágico faria sua teletransportação falhar. Os deuses superiores descobriram isso, então puniram a deusa fazendo dela a deusa pessoal de Io, até que ele derrote o Rei Demônio. Você é um herói de classificação tripla S, então completar essa tarefa não será difícil. Mas Io está completamente desinteressado. Em vez de derrotar o Rei Demônio ou o que quer que seja, ele prefere ficar aqui e viver uma vida comum, porque em sua vida anterior como campeão universal de boxe, ele lutou toda a sua vida e ainda morreu solteiro. Estou cansado de uma vida de lutas e mortes. A deusa fica instantaneamente chocada, porque enquanto a missão não for concluída, ela nunca poderá retornar ao seu mundo original. Assim que ela quer continuar a persuadi-lo, um som de repente vem de fora da porta, assustando Il, que rapidamente agarra a deusa e sinaliza para ela ficar quieta. Não se preocupe comigo, posso usar magia de invisibilidade. Depois de ouvir isso, Il solta a deusa e olha para a porta. O visitante é o segundo em comando, Gabzo. O Sr. Laudon quer vê-lo. Depois de dizer isso, ele leva Il para o escritório. A razão de Gabzo disse que conseguiu matar uma montaria. Il olha muito, eu despertou a curiosidade Laudon. Ele não tem baixo gordo no jogo assim? Daquele que faz todos os deixando do fã de Yoshi, mas cara. Eu quero faniska. Eu não fani no meu, não vou Um dia eu vou te matar. Seu trabalho duro é bom, por isso quero nomeá-lo como chefe dos escravos. Ao ouvir isso, a deusa fica instantaneamente atordoada. Este cara está realmente competindo comigo por ele. Você vai recusá-lo, certo? Rejeite rapidamente e firmemente. Um herói humano nunca deve se curvar ao exército demoníaco. Claro, Io sorri maliciosamente, então se ajoelha no chão e se prostra ruidosamente. Obrigado, senhor. Eu não vou decepcionar suas expectativas. Muito bom, estou começando a gostar de você. Laudon acena com satisfação. 3 dias depois, Io oficialmente começa sua nova posição. Corra mais rápido, corra mais rápido. Minha avó corre mais rápido do que você. Ninguém sai até terminar. Ele está muito satisfeito com sua posição atual. Hahaha. Ser supervisor de escravos é incrível. Esta cena surpreende as pessoas abaixo. Será que esse cara perdeu a cabeça?
Ouvi dizer que ele costumava ser um herói humano. Dá pra acreditar? O comportamento de Will é demais, até pra deusa Rachel que observa de perto. Você está louco? Se isso continuar, todos nós estaremos em grandes apuros. Mas Will a ignora depois de ouvir isso. Você, pequeno pardal, não tem ideia do meu plano. Você. O que está fazendo no chão? Está tentando ser uma tartaruga? Levante-se e trabalhe agora. Depois de apertar os escravos, ele não esquece de saudar em direção ao escritório de Laudon. Obrigado, senhor. Vou trabalhar duro. Esta cena enfurece completamente a deusa e ela começa a repetir constantemente o que um herói deve fazer ao lado dele, até que os ouvidos de Will estão prestes a criar calos. Então ele rapidamente abre o painel do herói. Devido a um erro de idiota, você foi teletransportado para a masmorra do Rei Demônio. Missão atual: ganhar o favor do oficial do exército demoníaco Laudron. Só estou seguindo a missão do herói, entendeu? Mas a deusa se recusa a acreditar, não importa o que aconteça. E mesmo depois de retornar à masmorra de escravos, ela ainda acha que ele está mentindo pra ela. Will não aguenta mais e agarra a deusa. Quem você acha que é o idiota responsável por eu estar preso aqui? Depois de ser avisada, a deusa se acalma consideravelmente e até para de reclamar durante o trabalho. É realmente essa a missão dele? Apenas os superiores têm autoridade para mudar o conteúdo da missão, então por que eles fariam isso? Enquanto a deusa está pensando, Gabzo chega na cena. Senhor, Laudron quer ver você. Depois de receber a ordem, Will felizmente vai ao escritório, e após 2 dias de trabalho, os esforços de Will finalmente recebem a aprovação do comandante. Muito bem, jovem. Vendo o rosto corado do outro, Will não pode deixar de suspirar. Então ele rapidamente aproveita antes que Lodren faça algo estranho e imediatamente saúda. Senhor, você pode me deixar treinar os escravos? Estou determinado a construir para você uma equipe de trabalho de elite, onde uma pessoa pode fazer o trabalho de 3. Assim, o castelo do Rei Demônio será construído dentro de uma semana. No início, Lodren não concorda, porque os corpos humanos são fracos demais para treinar e trabalhar simultaneamente. Mas considerando que a pessoa que propôs esse plano é ele, Lodren concorda felizmente. Obrigado, senhor. Tendo conseguido a aprovação, Will rapidamente volta para o calabouço dos escravos. Mas assim que ele chega, a deusa Rachel imediatamente começa a chorar. Meu herói deve ter enlouquecido. Ele não apenas se curva diante do exército demoníaco, como também está ajudando a oprimir seu próprio povo. Como posso viver com isso? O choro e a comoção rapidamente irritam Will, e ele só pode revelar seu plano sem esperança. Ouçam, eu não tenho intenção de ser inimigo dos humanos, só estou planejando usar os escravos para iniciar uma rebelião. Will calculou que este castelo tem um total de 3.000 escravos, enquanto os soldados demônios são apenas 500. E não muito longe daqui, há uma base humana, que será um bom lugar para ir após escapar. Will fala com tanta lógica que até a deusa que nunca acreditou nele demonstra admiração. Parece que meu senhor herói não é apenas um tolo de músculos. Como ele completou a missão para ganhar o favor de Lodren, Will recebe 100 pontos de herói. Deixe-me ver quais tesouros a loja do herói tem. Dizendo isso, ele abre a loja impacientemente, mas as coisas lá dentro o chocam instantaneamente. Habilidade de classificação. F. Prender a respiração. Descrição da habilidade. Permite ao herói prender a respiração. Ele achava que essa habilidade já era absurda o suficiente, mas ao continuar a rolar a tela, percebeu que foi conservador demais. Item de classe F. Fezes de cachorro. Descrição do item. Por favor, leve-o. Vendo isso, a deusa não pode deixar de rir. Não desanime. Esta é apenas uma loja de nível 1. Se você conseguir atualizá-la para o nível 2, terá coisas melhores, como porções maiores de fezes. Pare por aí. Foi isso que você disse que me faria o herói supremo? Will começa oficialmente a treinar os escravos. No dia seguinte, primeiro vamos recitar o lema da nossa terceira legião. Comecem. Nós somos o grande exército demoníaco. Vamos derrotar os humanos. Cantem nossos louvores. Lodren na torre absorve tudo isso. Muito bom, parece que o jovem não me decepcionou. Mas assim que ele está se sentindo orgulhoso, o segundo em comando, Gabzo, entra correndo freneticamente. Isso é ruim, o exército humano está avançando por este caminho. A 8ª divisão que os enfrentava já caiu. É apenas uma questão de tempo até que eles nos alcancem. Abandonar esta fortaleza quase concluída deixa Lodren muito relutante, mas ele não pode resistir à atitude firme de Gabzo. Devemos recuar imediatamente. Ao ouvir isso, Lodren olha para baixo. Ele sabe bem que desde os tempos antigos, o objetivo da guerra tem sido saquear riquezas. E para Lodren, o tesouro mais precioso aqui não é outro senão Will. Você recua primeiro. Eu vou seguir com Will mais tarde. Depois de dizer isso, ele chuta a janela. E essa cena é vista por Will. Parece que o treinamento de combate de hoje não pode continuar. Aquele cara estava monitorando por trás. Nesse momento, Lodren pousa de repente atrás de Will e gira seu corpo suavemente. Ouça, Will, não há tempo, precisamos recuar. Espere, para onde? Will está confuso. No entanto, enquanto discutem, o exército humano já chegou ao local. Ataque. Com a ordem do comandante, a guerra entre humanos e demônios começa. Mas logo o comandante vê Lodren parado ao lado. O pesadelo vermelho está lá. Façam de matá-lo a prioridade máxima. E Will rapidamente percebe o que está acontecendo. O exército humano está atacando. Talvez essa seja uma boa oportunidade. Se eu simplesmente trair Lodren, posso voltar à sociedade humana como um herói. Enquanto Will pensa em como agir, um cavaleiro humano avança em alta velocidade, mas Lodren simplesmente estende a mão e esmaga diretamente o crânio sólido do oponente. No entanto, algo ainda mais aterrorizante segue. Ao agarrar o cavaleiro e jogá-lo pesadamente no chão, o golpe devastador se espalha imediatamente pelo campo, derrotando quase todos os humanos no local. E a primeira coisa que ele faz depois de terminar é virar sua cabeça gentilmente para olhar para Will. Você está bem? Assustada, Will imediatamente faz uma continência. Senhor, estou bem. Vou recuar imediatamente. Embora Lodren tenha derrotado sozinho um esquadrão humano inteiro, devido à pressão dos reforços, eles ainda optaram por recuar. Minha aventura acabou. Minha segunda vida acabou. Will está atônito. Ele nunca esperou que esse cara fosse tão forte que com apenas um golpe, ele despedaçou seu sonho de retornar à sociedade humana. Olha, pelo lado bom, ir pra sede do exército demoníaco é uma chance de aprender sobre a força militar dele, certo? Cale a boca, seu mentiroso. Will nunca mais acreditará nessas bobagens dessa suposta deusa. Mas a discussão deles acorda o adormecido Lodren. Você disse alguma coisa? Eu estava dormindo e não ouvi.
E o rapidamente acena com a mão em negação. Não, eu estava dizendo o quanto estou honrado em estar com você, senhor. Depois de ouvir isso, o rosto de Lodren fica levemente vermelho, e um pensamento estranho se forma em sua mente. Quando chegarmos ao quartel-general, vou recomendá-lo oficialmente para se juntar ao exército demoníaco. E o fica instantaneamente petrificado. Isso significa que sua fuga futura é praticamente impossível. É uma honra para mim. 5 horas depois, o comboio chega ao quartel-general do exército demoníaco. E a primeira coisa ao descer, Lodren se prepara para levar Il para conhecer o comandante. Embora ele saiba que isso é um pouco impróprio, ele acredita firmemente que o comandante também gostará deste jovem. Mas você precisa medir suas palavras um pouco. Caso contrário, você pode morrer. Logo, os dois chegam do lado de fora do salão. Comandante Hermes, sou eu, Lodren. Assim que ele fala, uma suave voz feminina vem imediatamente de dentro. Entre. Com a permissão concedida, Lodren entra no salão e assume generosamente a responsabilidade por perder a fortaleza. Mas Hermes não acha isso. Ela acredita que é culpa do oficial de suprimentos. Se não fosse pela falta de material, o castelo já poderia estar concluído. Vou preparar um saco para cadáveres para ele. Enquanto falava, o corpo de Hermes instantaneamente libera uma aura aterrorizante que faz com que Il não consiga respirar. E até mesmo seus membros instintivamente começam a sentir medo. Que sentimento opressor é esse? É mais forte do que qualquer um que já encontrei antes. Depois de um tempo, Hermes retira sua aura e percebe Il ao lado deles. Então ela pergunta a Lodren quem ele é. Esta é a pessoa de quem falei antes, Il. Eu o trouxe para se juntar ao exército demoníaco. Depois de ouvir isso, Hermes instantaneamente aparece na frente de Il. Primeiro, ela mostra um forte interesse pelo talento que Lodren recomendou, mas também levanta uma preocupação. Ele tem um corpo humano. Ele pode muito bem ser comido aqui. Ser comido? Il fica instantaneamente chocado e olha para Lodren como se ele fosse um salva-vidas. Comigo aqui, você não precisa se preocupar. Vou treiná-lo pessoalmente e torná-lo forte o suficiente, mas essa proposta é rejeitada prontamente por Hermes, porque ela acha que obviamente não vale a pena para um oficial de alta patente como Lodren treinar um humano. Então, ela coloca a mão na boca e começa a revirar vigorosamente. Em seguida, seu corpo começa a torcer loucamente. Finalmente, ela cospe uma criatura estranha do topo de sua cabeça. A partir de hoje, você é meu guardião de estimação. O nome dele é Popo. Não é fofo? Fofo? Fofo, o caramba. Il só quer ficar longe disso. Mas sob pressão de Hermes, ele acaba por ter que ceder. É uma honra cuidar do Popo. Muito bem. Hermes diz isso e joga o cachorro pra ele, depois conta algumas boas notícias pra Il. Não se esqueça de alimentá-lo. Quando ele está com fome, fica bravo. E quando bravo, gosta de comer seu guardião. Assim, Il junta-se com sucesso ao exército demoníaco. E simultaneamente recebe uma missão de herói humano, cujo conteúdo é conquistar o amor de Popo. Il se vira para olhar para o adormecido Popo. O que isso tem a ver com eu me tornar um herói? Assim que ele está pensando, a porta do quarto é subitamente aberta e um Goblin calvo entra, seu parceiro no cuidado de Popo. Primeiro, Il mostra boa vontade para com o outro, mas ao mesmo tempo, ele entende que se houver perigo, o outro definitivamente o usará como comida primeiro. Você e eu precisamos ir preparar o jantar do Popo agora. O Goblin calvo afirma o trabalho em um tom de comando. Se você entende, agora você pode. Antes de terminar de falar, Popo já acordou. Assustado, o Goblin calvo imediatamente se esconde atrás de Il. Este recém-chegado é a comida preparada para você. Dizendo isso, ele tenta segurar Il para facilitar que Popo coma. Um de nós tem que morrer de qualquer maneira, então por que não deveria ser você? Mas o Goblin calvo acaba subestimando a força de Il, e é instantaneamente lançado para longe. Hora do lanche. Um momento depois, os sons de Popo mastigando e engolindo param. Mas depois de comer, ele ainda não está satisfeito, então a deusa Rachel se torna seu alvo. Salve-me. Rápido, me salve. Enquanto correm, a raiva de Popo cresce cada vez mais, até mesmo tratando Il como comida. Rápido, pense em uma maneira de acalmar um cachorro bravo. Certo, Kill tem um lampejo de inspiração. Absolutamente nenhum cachorro pode ser indiferente a estas palavras. Vá lá fora e brinque. Ao ouvir isso, os olhos de Popo imediatamente ficam claros, então ele se lança em seus braços. Exatamente como eu pensei. Logo, Will leva Popo pra fora, mas eles não sabem onde fica a cozinha. Mas assim que estavam vagando por aí, um Goblin aparece inesperadamente diante deles. Então Will rapidamente pergunta a ele: Ei, onde fica a cozinha? Cozinha. A cozinha fica à direita. Depois de dizer isso, o Goblin sai correndo sem olhar pra trás. Esta cena faz Will rir alto. Todas as pessoas do exército demoníaco são assim tímidas? Shinoakus. Parece que agora posso confiar no poder do cachorro. Porém, assim que ele se sente orgulhoso, ele vira a cabeça e percebe que Popo já desapareceu. Oh não, onde está o cachorro? Então os dois procuram freneticamente, mas felizmente o trabalho árduo vale a pena, e logo eles veem Popo novamente. Meu precioso, você sabe o quanto eu estava preocupado? E olha pra baixo e parece perceber que algo está errado. Você acabou de morder alguém até a morte? Assim que Will está chocado, um grito alto vem de não muito longe. Capitão Regis foi comido? Eu acho que foi Popo. O sorriso de Rachel congela instantaneamente. Quem mais poderia ser? Will rapidamente agarra Popo e corre, e os Goblins rapidamente seguem. Infelizmente, suas pernas curtas não conseguem acompanhar Will. No entanto, por uma infeliz coincidência, Will e os outros acabam indo direto para um beco sem saída. Ao se virarem, um grande grupo de Goblins já os cercou. O humano que matou o capitão, vamos te derrubar também. Outro Goblin lambe os lábios. Espero que nosso capitão ainda não tenha sido digerido. Sempre quis saber qual é o gosto do capitão. Diante dessa situação quase desesperadora, Will de repente tem um lampejo de inspiração. Ele pensa que pode ser capaz de intimidá-los. Como você se atreve a ser tão rude? Dizendo isso, Will de repente sacode Popo em seus braços. Você sabe quem é ele? Ele é o Popo. Assim que suas palavras caem, os Goblins no local quase instintivamente recuam. Todos sabem bem o quão aterrorizante Hermes é. O animal de estimação do comandante Hermes, mas também há um que não tem medo da morte, suspeitando que este humano está mentindo para eles. Então, Will se agacha e acaricia o queixo de Popo algumas vezes. Modo fera ativado. Assim que retira a mão, Popo imediatamente pula naquele Goblin. É isso que você ganha por não acreditar. Em apenas 15 segundos, Popo já o devorou completamente. Mais alguém que não acredita? Não. Os Goblins restantes se curvam em submissão.
Mas ao mesmo tempo, a voz de Hermes de repente vem de trás de Il. Eu me perguntei por que estava tão barulhento aqui. Acontece que é um novo e fofo fazendo algo interessante. Depois disso, ele é chamado ao escritório. Depois de aprender todos os detalhes dessa questão, Hermes ri alto. Então você está usando a identidade minha e do Popo para sobreviver? Ao ver isso, Il imediatamente se ajoelha para admitir seu erro, mas Hermes realmente acha que não há nada de errado em fazer isso. Suponho que você ainda é humano, afinal, e bastante inteligente nisso. Hermes diz isso enquanto levanta o queixo de Il. Mas você é um homem, você deve aprender a tradição do nosso exército de demônios, que é resolver as coisas com força. Hermes retorna ao seu assento, então pergunta a Il uma questão. Você está interessado em se tornar um oficial sênior do nosso exército de demônios? Il fica instantaneamente atordoado, com suas habilidades medíocres. A única maneira de se tornar um oficial seria se vender. Eu sei que é difícil com a sua força atual. Hermes explica as regras para ele. Demônios podem tomar o posto de alguém através de duelos. Você não pode mais usar meus e os nomes de Popo. Eu sei que isso é difícil, então vou te proteger por um mês. Depois de um mês, você deve derrotar o oponente que escolheu para você. Se você vencer, continuarei te protegendo por mais um mês até você subir para a posição de comandante de batalhão. Il não pode deixar de engolir em seco, e se eu perder? Hermes sorri maliciosamente. Se possível, é melhor você morrer em batalha. Il não tem escolha e só pode concordar com Hermes. Ela até definiu meu oponente ali mesmo no local. Parece que só me restam 30 dias de vida. Il sai da cozinha abatido, planejando encontrar algo para Popo comer. Mas ao chegar à porta, ele descobre que a porta está coberta de sangue. Portanto, Il só ousa colocar a cabeça para dentro, pronto para fugir a qualquer momento. Olá, desculpe incomodar. Assim que as palavras caem, um Goblin vermelho vira a cabeça. Ele é o chefe, Kulkan. Você deve ser o humano que o comandante mencionou. Il rapidamente acena com um sorriso e explica seu propósito, que é conseguir comida para Popo. Inesperadamente, o outro nem pensa antes de dizer: não há nenhuma. Isso instantaneamente choca Il. Não tenho obrigação de ajudá-lo. A única ordem do comandante Hermes é que não podemos tocá-lo. Se você quer carne, então assim como nós, vá participar da caça você mesmo. Dizendo isso, ele aponta para um grupo de goblins atrás dele que estão desmembrando goblins enquanto comem alegremente. Essa é a carne do Capitão Puck. Tem um gosto muito bom. Vendo essa cena, Il fica instantaneamente atordoado. Essas pessoas não são cozinheiras, são demônios, mas para evitar se tornar comida do Popo, ele ainda escolhe ir caçar lá fora com este grupo de goblins. Inesperadamente, logo na primeira caçada, Il encontra um perigo mortal, mas felizmente há um grupo de goblins à frente que bloqueiam este ataque por ele. Olhando para a criatura quase morta na sua frente, Il está atordoado. Quem está realmente caçando quem aqui? Nesse momento, Rachel de repente faz uma sugestão, que é fugir enquanto podem. Il concorda com essa escolha, porque ele sente que ficar aqui vai trazer problemas mais cedo ou mais tarde. Mas assim que ele levanta o pé, Kulkan imediatamente chama por ele. Eu liderarei a carga. Não é necessário. Kulkan olha para ele, porque a caçada já está completa. Isso surpreende muito Il. Ele ficou atordoado por apenas uma dúzia de segundos, no entanto, eles já mataram essa criatura massiva. Mas apesar disso, os goblins ainda pagaram um preço alto, 13 mortos e 25 gravemente feridos para terminar essa caçada. Mas Kulkan não demonstra tristeza por tantas baixas e está, em vez disso, muito satisfeito com o resultado. Deixa a equipe descansar por um momento e se preparar para a próxima caça. Depois de pensar por um tempo, Il de repente abandona a ideia de fugir. Sério, meu senhor herói, você realmente vai caçar monstros com eles? Não, não preciso fazer isso. Il já pensou bem. Desde que ele participe das batalhas aqui, ele pode ganhar experiência e subir de nível. Mesmo que ele apenas dê um soco leve no monstro, desde que o golpe final seja dele, ele pode obter tudo do experiência, então eu não preciso me esforçar muito. Rachel fica instantaneamente espantada ao ouvir isso. Esse cara é realmente um gênio? Mas você está pegando atalhos. Ela não quer que seu herói seja esse tipo de pessoa, mas Il já tomou sua decisão. Eu devo ficar forte o suficiente dentro deste um mês. Depois de dizer isso, ele se aproxima de Kulkan e o outro parece perceber sua intenção de escapar à primeira vista. Humano, eu não esperava que você voltasse. Eu estive aqui o tempo todo. Il rapidamente finge ignorância, então ele expressa seu desejo de participar da caçada. Você, humano. Kulkan não declara imediatamente sua decisão, mas em vez disso olha pra ele intensamente. Isso faz o coração de Il disparar. Os oficiais anteriores gostavam da minha atitude humilde. Será que este cara é diferente? Mas no final ele estava apenas pensando demais. No segundo seguinte, Kulkan ri alto. Um humano realmente diz palavras tão corajosas, que fofo. Il coça a cabeça. É tudo por causa da sua influência, chefe. Tonto com o elogio, Kulkan toma outra decisão, que é deixar Il liderar a equipe para caçar monstros. Isso instantaneamente surpreende Il. Ele só queria ficar para trás e ganhar experiência. Não. Como um humilde humano como eu pode ficar diante dos nobres demônios? Isso os deixará infelizes. Enquanto estão discutindo, um Goblin em pânico de repente corre para perto. Ele imediatamente explica a situação para Kulkan. Uma matilha de lobos selvagens está atacando. Em contraste marcante com a situação do Goblin, Kulkan parece muito calmo. Ele segura o cutelo atrás dele. Mais carne boa para comer. Pequenos, vamos? Perfeito, e o sorri maliciosamente. Só preciso cronometrar bem e dar o golpe final. Eu vou te ajudar também, senhor herói, diz Rachel por perto e imediatamente usa magia. Isso aumenta muito a força física do Il, embora só dure 3 minutos. Ela pensou que isso ganharia elogios, mas em vez disso é recebida com um soco do tamanho de um saco de areia. Você tem isso e não usou antes. Com a melhoria, a confiança de Il aumenta. São apenas 5 lobos negros. Então ele de repente pula e soca um lobo negro moribundo no chão. Subir de nível, subir de nível. Inesperadamente, depois de roubar uma morte, ele ganha diretamente 4 níveis inteiros. Mas assim que Il está eufórico, ele de repente vê um Goblin nas proximidades tentando acabar com o outro, então ele empurra o outro para longe. Desculpe, meu pé escorregou. Olhando para os lobos negros deitados no chão, Il lambe os lábios com avidez. Todos os golpes finais são meus. Sob sua liderança, os 5 lobos negros são rapidamente eliminados.
Yu pretende sair imediatamente, mas inesperadamente, neste momento, Cooking o chama de volta e diz que é hora de desfrutar do banquete. Este é o privilégio do chefe de desfrutar das delícias mais frescas. Com isso, ele entrega a Yu um pedaço de carne. Como alguém que contribuiu, talvez você deva provar um pouco também. Olhando para a carne crua e sangrando diante dele, Yu se sente profundamente resistente, mas não ousa recusar este gesto gentil, então ele se obriga a dar uma mordida. O encontro em si é bom, mas comê-lo puro e cru não tem um gosto bom. Enquanto Yu mastiga, a inspiração de repente o atinge. Se ele puder fazer uma comida mais deliciosa, talvez possa usá-la para controlá-los. Então Yu não hesita mais e imediatamente compra uma garrafa de MSG na loja de heróis. Isso provoca forte desaprovação da deusa Rachel, pois ela acredita que algo tão precioso quanto pontos de herói não deve ser desperdiçado em itens triviais como temperos. Mesmo que eles achem que tem um gosto bom, não fará diferença, você precisa ver o quadro maior. Yu ignora a opinião dela e em vez disso pega um pedaço de carne e começa a grelhar, com a intenção de silenciar Rachel com os resultados. Apenas observe. Com este método, até uma palmilha de sapato teria um gosto incrível. No momento em que ele polvilha tempero na carne grelhada ao ponto, um aroma intensamente rico irrompe. Eu sou o deus culinário deste mundo. Yu está extremamente satisfeito com sua criação. Assim que está pronto, ele imediatamente leva para o chefe principal Cooking, pois carne grelhada na hora é a mais tentadora. Mas Cooking apenas lança um olhar e educadamente recusa na hora. Obrigado, mas já estou satisfeito. Diante dessa situação, Yu não desiste. Esta é a minha criação suprema. Se você me honrasse experimentando, não teria arrependimentos, mesmo que morresse agora. Sob seus repetidos pedidos, Cooking finalmente cede, pega a carne grelhada e dá uma mordida. Mas inesperadamente, essa única mordida instantaneamente o transporta de volta à sua infância. É o sabor da minha mãe. Cooking está extremamente satisfeito com a carne grelhada, então, para agradecer a Yu, ele dá a ele um grande saco de carne fresca em troca. Se precisar de algo, sinta-se à vontade para me procurar novamente. Yu leva a carne fresca de volta para seus aposentos. Popo, estou de volta. Mas inesperadamente, assim que as palavras saem de sua boca, Popo se atira sobre ele com a boca escancarada. Desesperado, Yu rapidamente puxa a carne fresca do saco, finalmente conseguindo satisfazer o apetite de Popo. Amigo, coma o quanto quiser. Com uma fonte de alimento garantida, Yu não precisa mais se preocupar em se tornar a refeição de Popo, e em vez disso, torna-se completamente seu mestre. Depois de devorar 30 kg de carne fresca, o carinho de Popo por Yu aumenta consideravelmente. Parabéns por completar a missão. Você conquistou com sucesso o favor de Popo. Recompensa, 200 pontos de herói. Concluir a missão aumenta muito a confiança do Yu. Excelente, isso saiu exatamente como eu planejei. Ele imediatamente abre seu painel de status, mas Rachel, observando do lado, fica instantaneamente surpresa. Você está planejando guardar esses 22 pontos de atributo gratuitos para sua próxima vida ou algo assim? Isso é porque um certo idiota não me contou para que servem essas coisas, retorque Yu imediatamente, silenciando Rachel com sucesso. Como sua deusa pessoal, ela tem o dever de educar Yu sobre tudo neste mundo. Tudo bem, diz Rachel, e imediatamente começa a explicar. Os atributos são divididos em 4 categorias: força, agilidade, resistência e poder mágico. Espere, Yu a interrompe imediatamente, porque ele vê uma 5ª categoria, charme. Esse é diferente. Através da explicação de Rachel, ele descobre que o charme é um atributo oculto que não pode ser obtido através de férias, apenas melhorado através de treinamento. No entanto, pelo que posso ver, o charme de Yu em relação aos monstros masculinos é na verdade bastante alto. Rachel continua explicando, atributos físicos são mais importantes nos estágios iniciais, mas é completamente diferente no final do jogo, quando o poder mágico se torna dominante. Yu segue o conselho e atribui a maioria de seus pontos para atributos físicos. Agora você pode ir à loja de heróis e comprar princípios básicos de controle mágico. Rachel continua seu tutorial. Ele ensinará como controlar o poder mágico e custa cerca de 100 pontos de herói. Mas Yu procura na loja de heróis várias vezes, mas não consegue encontrar esse chamado guia de controle de magia em nenhum lugar. Como é possível? Eu me lembro de ser um dos itens mais comuns na loja de heróis. Rachel parece completamente confusa. Yu solta um suspiro profundo. Ele pensou que sua deusa pessoal poderia finalmente ser útil, mas parece que ele estava pensando demais. Não, eu juro que está lá. 3 semanas passam rapidamente deste jeito. Durante esse tempo, Yu finalmente atinge o nível 100. Isso demorou mais do que eu esperava. Devo ser o herói mais trabalhador deste mundo. O trabalho intenso e prolongado o deixa em agonia. Do que você está falando? Você não está basicamente ocioso agora? Ocioso? Esta palavra instantaneamente enfurece Yu. E ele dá um tapa em Rachel, derrubando-a no chão. Você sabe quantas vezes eu quase morri, mas normalmente leva meio ano para alcançar o nível 100. Eu só estava tentando ser legal. Não quis ofender ninguém. Rachel parece injustiçada. Você trouxe isso pra si mesmo. Mas, enquanto os dois estão discutindo, a porta lá fora de repente se abre e um Goblin entra correndo freneticamente. Domador de feras Yu, o comandante exige vê-lo. Recebendo a ordem, Yu não ousa atrasar-se e rapidamente chega ao escritório de Hermes. Sua transformação física surpreende até mesmo Hermes. Em menos de um mês, a aparência de Yu ficou visivelmente mais forte e seu poder mágico até dobrou. Tudo isso por trabalhar duro para encontrar comida para Popo. Yu rapidamente inventa uma desculpa tentando disfarçar, mas isso não escapa aos olhos atentos de Hermes. É por causa do sistema de herói. Yu imediatamente começa a suar frio. Será que ela sabe que sou um herói? Hermes se levanta. Ela diz a Yu que desde a primeira vez que se encontraram, ela viu através de tudo. A razão pela qual ela não disse nada é porque ele é muito favorecido por Lodran. E agora há mais uma razão para não matá-lo, que é o duelo daqui a poucos dias. Sim, Hermes acena com a cabeça, então de repente uma aura aterrorizante emerge de seu corpo e ela se transforma em sua verdadeira forma e avança sobre Yu. Mas quando estão a menos de meio metro de distância, ela para imediatamente. Se não quiser morrer, trabalhe duro e tente me fazer feliz, certo? Depois de dizer isso, Hermes envia Yu de volta para seus aposentos. O que exatamente vai entusiasmar o público, performances chamativas ou domínio avassalador. Yu continua ponderando essa questão porque se não conseguir satisfazer Hermes, ele está morto. O que fazemos? O que fazemos?
Nós vamos morrer. Rachel continua inútil como sempre, não oferece nenhuma ajuda. Deixe-me pensar. Io abre a loja de heróis, acreditando que conhecer a si mesmo e a seu inimigo leva à vitória. No entanto, além do nome do oponente, eles não sabem absolutamente mais nada. Perfeito, é isso. Io não hesita em comprar um item, um medidor de poder, que pode ajudá-lo a medir o poder de combate do oponente. Io aponta o medidor de poder para Rachel, e ele mostra um poder de combate de 375. Sem um ponto de referência, ele não sabe que nível esse poder de combate representa. Então, deixe-me verificar o seu, sugere Rachel. Em seguida, ela fica atrás do medidor de poder e o aponta para Io, e o número bizarro instantaneamente a surpreende. Esse medidor de potência deve estar quebrado, né? Como você pode ser mais forte do que eu? Porque isso mostra que o poder de combate de Io é um impressionante 1560. O que há de tão surpreendente nisso? Qualquer um pode ver que você é o mais fraco aqui, Io diz enquanto pega de volta o medidor de poder. Rachel se emociona porque antes de ser enviada para este outro mundo, seu poder era superior a 10.000. Para confirmar que o medidor de poder está funcionando corretamente, Io se vira para olhar para Popo. Deixa-me ver qual é o nível de poder desse carinha. Caramba. No momento em que ele vê o número, ele fica espantado. 47.400. Não posso acreditar que somos ambos mais fracos que um cachorro. Temos certeza de que este é mesmo de raça pura? Depois de pensar um momento, Io decide levar o medidor de poder pra fora pra verificar os níveis de outras pessoas. Os mais fracos são os jovens goblins, enquanto a maioria dos outros está aproximadamente no nível dele. Mas aqueles com classificações de comandante têm todos poder de combate superior a 10.000. Você disse que meu oponente é um líder de pelotão, certo? Rachel acena com a cabeça. O nome dele é Skulking. Ouvi dizer que ele é um meio orc com cabeça de porco. Se ele é apenas um líder de pelotão, Io estima que seu poder de combate deve estar em torno de 3.000. Se eu subir de nível agora, ainda devo ser capaz de enfrentá-lo. Mas enquanto o ideal é promissor, a realidade o atinge com força. Quando Io vê o poder de combate do oponente, ele fica instantaneamente chocado e suando frio. O cara tem mais de 6.000 de poder de combate. Lutar com ele seria suicídio. Enquanto Io ainda está em choque, o sistema de herói aparece de repente. Sua chance de vencer esse porco é praticamente zero. No entanto, não desistir em situações desesperadoras é a sua força, e é por isso que estou lhe dando esta chance. Aumente seu poder de combate para 3.000 em uma semana. Recompensa 300 pontos de herói. Esta missão aparece no momento certo. Io sorri. Tudo bem, não importa o que aconteça, vou fazer isso. Seja o observador ou Hermes, apenas espere por mim. Vou sobreviver até o fim. Na manhã seguinte, Io volta à cozinha onde Kukan está presente. Olhando para o medidor de energia de Io, ele não consegue deixar de perguntar. Esse é um acessório de moda legal. Onde você conseguiu? Io coça a cabeça. Vi que outras pessoas tinham um, então comprei um pra mim também. Kukan se afasta. Ele não entende o senso de moda dos jovens hoje em dia, então ele diz a Io para se preparar para a caça. Sim, senhor. Enquanto Kukan está de costas, Io rapidamente verifica com o medidor de potência. Mais de 35.000. Este não é o nível de um comandante comum. Não é só ele. Io escaneia rapidamente todos na cozinha, e o poder de combate de todos é significativamente maior do que o de soldados comuns. Isso é resultado de lutar constantemente contra monstros? Olhando para a situação, numa ideia de repente se forma na mente de Io. Se ele encontrar alguém aqui com poder de combate semelhante para treinar, isso não o deixaria saber seu nível real? Comandante Kukan, por favor, permita-me treinar com um dos funcionários da cozinha. Treinar? Kukan fica surpreso. Sim, acho que esse tipo de treino será mais útil para o meu futuro. Kukan fica sério. Ele sente que Io, como humano, já é forte o suficiente e não precisa apressar seu treinamento. Io demonstrou uma expressão desapontada. Que pena, eu trouxe um pouco de carne para grelhar como agradecimento hoje, mas acho que teremos que comer em outra ocasião. Io finge guardar a carne de sua mochila. Kukan agarra Io. Vamos começar agora mesmo. Quem você quer enfrentar? As preparações para a luta de treino começam rapidamente. Io escolhe um homem besta chamado Gorbokun como seu oponente. O motivo para escolher Gorbokun em vez de outros soldados da cozinha é simples. Primeiro, ele é do mesmo tipo que Kukan, e Gorbokun parece ser o mais burro entre os soldados da cozinha. No entanto, seu poder de combate é de 2.500, quase o dobro de Io. Para ser honesto, ele não acha que pode vencer. Mas eu devo vencer. Este homem besta à minha frente é muito mais fraco que Kukan. Se eu não conseguir derrotá-lo, não terei chance contra Kukan. Io e Gorbokun vão lutar? Os soldados da cozinha se reúnem após ouvirem a notícia. Lutar? O que é isso? Brigar? Como você não entende? Você quer dizer matar uns aos outros? Isso significa que Io vai morrer? Os soldados desajeitados da cozinha discutem seriamente. Se Io morrer, quem vai grelhar a carne? Nós não podemos sobreviver sem carne. Vamos matar Gorbokun primeiro. Essa é uma ótima ideia. Justo quando a sentença de morte do infeliz soldado de cozinha Gorbokun está prestes a ser declarada, Kukan intervém para mediar. Cale-se, seus tolos. Treinar não é matar, é apenas testar a força um do outro. Os soldados da cozinha murmuram sobre a explicação de Kukan. É um braço de ferro. Talvez cabo de guerra? Kukan decide ignorar esses tolos. Escute, Gorbokun. Ele só precisa garantir que Gorbokun, parceiro de sparring do Will, entenda a situação. Você absolutamente não pode matar o Will. Você pode lutar, mas pegue leve, entendeu? Entendi. Gorbokun responde com uma expressão estúpida, casualmente coçando a cabeça com olhos vazios, parecendo completamente pouco confiável. Mas não pegue leve demais também. Apenas machuque-o o suficiente para que ele realmente sinta. Entendeu? Treinar é realmente complicado. Quando isso acabar, vou te dar mais carne, então faça o seu melhor. Ao ouvir a palavra carne, os olhos de Gorbokun brilham instantaneamente. Deixe comigo, chefe de cozinha. Gorbokun de repente fala fluentemente e dá um passo à frente. Io, vamos começar nossa luta de treino. Tudo bem, por favor, pegue leve comigo. Gorbokun e Io ficam de frente um para o outro, mantendo uma certa distância. Kukan atua como árbitro e levanta o braço. Pronto? Comecem. Quando o braço de Kukan abaixa, a luta começa. Gorbokun assume sua posição. Eu não quero machucá-lo muito. Doente é aquele que assa carne, não quero machucá-lo.
Doente avança contra Gorbokun a toda velocidade desde o início. Gorbokun levanta o braço, mas até mesmo um golpe suave é suficiente para esmagar seu rosto. No entanto, inesperadamente, o punho de Gorbokun não acerta Io. Ele apenas corta o ar vazio. Ao mesmo tempo, ele vê a perna de Io atacar e parece ouvir o vento cortando o ar. Sapato grande. A sola coberta de lama cresce mais e mais. Vou ser atingido. Essa é a última memória de Gorbokun. Sem surpresa, Gorbokun é derrotado por Io com apenas um chute. 2 horas depois, a terceira legião chega à floresta atrás do quartel-general. Embora nenhum monstro tenha aparecido ainda, Io já está em um estado de excitação incomum. Pra ser honesto, ele não esperava ganhar, mas derrubou um homem besta com o dobro de seu poder de combate em um golpe. Então agora ele sabe que o poder de combate não determina tudo, e ele tem uma chance de lutar contra Skulking. Claro, Skulking é muito mais forte do que o Gorbokun de hoje, possuindo um poder que realmente merece ser chamado de monstruoso. Um grande número de jovens Taras apareceu à frente. Finalmente, a notícia que Io estava esperando chega. Sério, então esta área é o território de Taras? Kukan está confuso. Isso é um pouco estranho. Esta região normalmente não tem populações de Taras. Isso faz com que o normalmente decisivo Kukan fique um pouco hesitante. Io se aproxima dele. Há algum problema? A carne de Taras não é saborosa? Não, a carne de Taras é bastante deliciosa. Especialmente aquele tutano de Taras que é absolutamente uma iguaria. Mas os Taras são criaturas sociais. Se não tomarmos cuidado, eles podem sair em grupos, especialmente as mães Taras, a rainha Taras, que tem um forte instinto maternal. Se provocarmos seus filhos, será muito problemático. Então podemos encerrar por hoje? Io coça a cabeça e ri. Não, como a carne de Taras é deliciosa, ainda precisamos capturá-los, diz Kukan calmamente. De qualquer forma, a rainha Taras raramente aparece fora do seu ninho, então deve dar tudo certo. Ele levanta seu enorme cutelo. Todos, ataquem. O lanche de hoje é medula óssea de Taras. Os soldados da cozinha soam um grito de batalha e começam a carregar. Tenha cuidado, capture os vivos, seus fluidos corporais são a essência. Enquanto os soldados da cozinha começam a lutar, Io começa sua apresentação. Ele acidentalmente derruba um soldado, depois rouba o golpe final nos monstros. O golpe final é meu. Eu preciso subir de nível. Io derruba um após o outro, seu nível subindo continuamente. Você é realmente bom em roubar mortes, herói. Claro, Io ri feliz. Nesse ritmo, ele definitivamente vai superar Skulking em breve. Mas neste momento, o chão de repente começa a tremer com um barulho tremendo. O que está acontecendo? Io olha ao redor em confusão. Os soldados da cozinha estão igualmente chocados, mas logo, o culpado pelos tremores se revela silenciosamente. É a rainha Taras. Seu corpo maciço quase escurece o próprio céu. Olhando para a pilha de cadáveres de jovens Taras no chão, o corpo da rainha treme de raiva. Ela quer fazer este grupo pagar com suas vidas imediatamente. Io levanta a cabeça para olhar. Ele quer saber quanta força de combate esta rainha, que até Kukan teme, possui. Mas assim que Io aponta o medidor de potência para ela, o medidor de potência imediatamente soa um alarme. Incalculável. Incalculável. Kukan, o que devemos fazer agora? Io vira a cabeça apenas para ver as costas fugindo de Kukan. Pessoal, que o destino nos reúna novamente. Tentem ficar vivos. Io está atônito. Que diabos? Aquele bastardo irresponsável. Neste momento tenso, as pernas da rainha Taras disparam em direção a todos como balas. Um grande grupo de goblins que não reage a tempo é instantaneamente morto, mas a rainha ainda não está satisfeita e ela solta um rugido que ecoa pelos céus, quase estourando os tímpanos de Io. Por que essa coisa está fazendo um barulho tão estranho? Mas antes que ele possa descobrir, a voz de Rachel de repente soa em seu ouvido. Herói, olhe atrás de você. Alertado, Io vira a cabeça e vê uma cena chocante. Incontáveis jovens Taras estão avançando em sua direção. Corra! Io não tem escolha a não ser fugir com o grupo principal. Aqueles que correm devagar demais são mortos instantaneamente pela rainha. Salve-me! Gritos angustiados se espalham pela multidão. Mas Io não pode se preocupar com isso. Ele sabe que se parar, estará tão bom quanto morto. Ele não quer morrer. Após correr por 10 minutos, Io rapidamente chega a uma caverna. E deve ser seguro se esconder aqui, não é? Rachel acena com a cabeça. Seguro. Eu verifiquei, não há monstros lá dentro. Embora Io não confie em suas palavras, lá dentro deve ser pelo menos mais seguro do que ao ar livre, então depois de pensar por um momento, ele entra de qualquer maneira. Esta caverna é profunda e espaçosa, como se fosse naturalmente formada. Isso não significa que a rainha Taras pode entrar aqui também? As palavras de Rachel instantaneamente congelam Io. Ele rapidamente examina os arredores e descobre uma poça de lodo verde nas pedras. Isso não pode ter sido deixado por Taras, pode? Mas Kukan disse que não há Taras por aqui. Então eles continuam mais para dentro, apenas para descobrir uma visão ainda mais aterrorizante. As profundezas da caverna estão cobertas com inúmeros ovos de Taras. Este é o ninho da rainha Taras. Io olha para tudo à sua frente em total descrença. Não podemos ficar aqui. No entanto, enquanto ele está atordoado, um espinho de Taras rapidamente o atinge. E o desvia para o lado. Por que há um Taras adulto aqui também? Sem tempo para pensar, ele escolhe uma direção aleatoriamente e começa a correr. Você tem certeza de que essa direção é a saída? Io não responde Rachel, apenas continua correndo. Mas logo ele tropeça em um objeto desconhecido. Desesperado, Io pega aleatoriamente um ovo do chão como uma arma. Ele joga no Taras com toda a sua força, e como era de se esperar, ele pega. Mas o Taras segura o ovo com muito cuidado, como se tivesse medo de quebrá-lo. O que está acontecendo? Io olha para o Taras que parou de atacar. Está tentando proteger esse ovo. Rachel fica em silêncio por alguns segundos. Acho que gostou da coisa que você jogou. Está coberta de gosma. Io se vira para olhar os ovos no chão e uma ideia subitamente surge em sua mente. Será que estes são ovos de Taras? Io sorri e então pega outro ovo. Esta ação instantaneamente deixa os Taras tensos. Ele então assume uma posição de arremesso, jogando deliberadamente longe da criatura. Mas o Taras adulto e protetor ainda o pega. Que velocidade assustadora. O que devemos fazer agora? Io sorri. Não é óbvio. Eu tenho mais de 100 ovos aqui. Mais de 10 minutos depois, o Taras adulto está exausto e ofegante. Mas apesar disso, a maioria dos ovos não pôde ser salva. Vamos, me dê o próximo ovo. Ele estende a mão para Rachel. Esse foi o último.
Ao ouvir essa notícia, Yu fica instantaneamente atordoado. Isso é ruim. O adulto Tarus enfurecido não se contém mais e imediatamente investe em velocidade extrema. Buff me. Rápido, me fortaleça. Rachel obedece e o braço de Yu brilha com luz azul. Aquela coisa ficou fraca de tanto pegar ovos, então eu posso vencer. Yu levanta seus punhos e golpeia com toda a sua força. No momento em que eles se conectam, a carapaça do Taras instantaneamente se parte ao meio, revelando um osso branco puro. Eu venci. Yu olha para si mesmo em descrença. Herói, você está bem? No momento em que o buff desaparece, Yu sente como se seu corpo estivesse prestes a desabar. Dói muito. Espera, eu posso lançar um feitiço de cura, Rachel diz enquanto suas mãos emitem uma luz deslumbrante, e as feridas torcidas de Yu começam a cicatrizar lentamente. Depois que suas feridas são curadas, ele imediatamente aloca todos os pontos de atributo ganhos ao subir de nível. Mas no segundo seguinte, uma voz familiar vem do fundo da caverna, e olha para cima surpreso, e é Kukan. Você ainda está vivo? Claro. Yu fica sem palavras, pensando em como ele fugiu. Como você veio parar aqui? Encontrei esta caverna enquanto escapava. Acho que somos ambos muito sortudos, Kukan ri alegremente. No entanto, neste momento, Yu lhe diz que este é o ninho dos Taras. Esses são todos ovos de Taras. Este lugar é o incubatório deles. Kukan encara os ovos com olhos ardentes, sem responder. Esses ovos macios são ingredientes de primeira linha. A maioria das pessoas morre sem nunca prová-los. Precisamos correr agora. Yu não pode deixar de praguejar. Kukan pega um ovo e o coloca na boca. A rainha dos Taras que me persegue provavelmente já entrou. Para derrotá-la, precisaríamos de pelo menos um regimento de comando de forças, então venha aproveitar esta última ceia. Enquanto os dois estão discutindo, passos de repente soam do lado de fora, são os soldados da cozinha. Esta é realmente minha última refeição? Yu se recusa a aceitar porque ele nem tem uma esposa neste outro mundo ainda. Minha vida não pode acabar assim. Enquanto isso, no escritório da comandante Hermes, ela convoca Laudren. Não há necessidade de tais procedimentos formais. Como está indo a tarefa que te dei? Como você pediu, capturei com sucesso a próxima santa. Eu sabia. Eu sabia que você conseguiria. Em apenas cerca de 3 semanas, Laudren capturou com sucesso a Santa Eleita do Santo Império. Bom trabalho. Hermes dá um tapinha na cabeça de Laudren. Mas neste momento, a porta da sala é subitamente aberta. Comandante, tem um relatório urgente. A equipe da cozinha relatou um acidente enquanto coletava os ingredientes. Isso não acontece todos os dias? O que é tão surpreendente nisso? Hermes faz uma careta, mas o número de vítimas desta vez é bastante grande. Eles encontraram a rainha Taras. A maioria da equipe de cozinha, incluindo o chefe Kukan, está morta ou desaparecida. Hermes acaricia seu queixo pensativamente. E quanto ao Will, ele também está desaparecido. Ouvindo a conversa, Laudren fica paralisado, chocado. Yu também está desaparecido. Enquanto isso, dentro da caverna, Kukan e a equipe de cozinha estão todos absorvidos no mundo de comer ovos. Yu suspira profundamente, então bate um livro com força em Kukan. A dor intensa imediatamente o acorda. O que você está fazendo? Você parece estar sob alguma maldição misteriosa. Então usei esse método para te acordar. Yu inventa uma desculpa na hora. Mas na verdade, ele só não quer ver Kukan tão abatido. Quanto ao livro em sua mão, é a enciclopédia de bestas que Yu trocou por 50 pontos de herói na loja. Contém informações sobre quase todas as bestas demoníacas, inclusive os Taras. Diz, são bestas demoníacas do tipo aranha, criaturas sociais com músculos das pernas altamente desenvolvidos. Para derrotar os Taras, é preciso mirar em seus pontos relativamente fracos, especialmente o torso e a cabeça. Os fluidos corporais dos Taras são altamente inflamáveis, os ovos deles contêm um líquido inflamável parecido com uma bomba, as cavernas construídas com saliva de Taras e também têm pouca resistência a chamas, então tenha cuidado para não usar magia de fogo dentro delas. Após revisar as fraquezas dos Taras, Yu fecha o livro. Kukan, você pode usar magia de fogo? Kukan vira a cabeça. Um pouco do básico, como lançar bolas de fogo. Ele suspira. Desista, as carapaças de Taras não podem ser queimadas pelo meu nível de chamas. Yu revira os olhos para ele, porque seu plano não é queimar o Taras de forma alguma. Todos prestem atenção. Eu tenho um plano de fuga. O chefe Goblin suspira. Luta fútil, luta. Melhor ficar aqui e continuar comendo ovos. Diante dessa situação, Yu não desiste e continua incentivando-os. Se conseguirmos escapar, não só haverá ovos de Taras para comer, mas também vou fornecer refeições ilimitadas de carne grelhada deluxe. Pensar na deliciosa carne grelhada finalmente reacende o interesse de todos. Vamos começar agora. Mesmo Kukan imediatamente chama por Yu, babando. Qual é o nosso plano? Alguns segundos depois, ele anuncia seu plano. O que precisamos fazer é apenas continuar correndo em direção à saída. Não importa o que aconteça, não podemos parar. Vamos em frente. Assim que as palavras saem de sua boca, Yu assume a liderança e corre à frente com todos seguindo logo atrás. Mas infelizmente, ele só corre em uma curta distância antes de encontrar um grande grupo de Taras adultos. Culkin, prepare-se. Yu segura 2 ovos em suas mãos e os lança com força na parede ao lado deles. Culkin simultaneamente lança magia de fogo. No momento em que o fluido do ovo de Taras entra em contato com as chamas, ocorre uma explosão violenta. A onda de choque quase destrói toda a caverna. Para proteger os ovos restantes, os Taras adultos não têm escolha a não ser abandonar a perseguição a Yu e apagar o fogo primeiro. Enquanto estão distraídos, corra rapidamente. Embora todos continuem correndo, o terreno complexo torna difícil encontrar a saída. Só resta um ovo. Precisamos encontrar a saída antes que ele acabe. Grita Yu. Rachel de repente vê uma luz à distância. Ali, a luz, é a saída. Desviando dos ataques incessantes dos Taras adultos, Yu corre nessa direção. Logo eles ficam cada vez mais próximos da luz. Estamos quase fora. Mas quando estão prestes a alcançar a saída, Yu para chocado porque o que aparece diante deles é nada menos que a enorme rainha Taras. Ela bloqueia sozinha toda a saída da caverna. Estamos acabados. A rainha Taras retornou. Embora sua expressão seja extremamente irritada, a rainha Taras não os ataca ativamente. Ele supõe que isso possa estar relacionado ao ovo em sua mão, já que os Taras são criaturas com instintos maternais extremamente fortes. Sem qualquer hesitação, Yu rasga um grande pedaço de tecido da manga e pede a Culkin para incendiá-lo. Então ele levanta ambos os itens bem alto. Se este ovo explodir, todos nós morreremos aqui. Mas ao mesmo tempo, a caverna vai desabar e todos os seus filhos serão enterrados conosco.
Yu grita: "Se você não quer isso, então saia do caminho e nos deixe sair." A rainha dos Taras fica furiosa ao ouvir isso. Ela quer matar Yu imediatamente, mas seu instinto de proteger seus filhos a impede. Ela não apenas se recusa a recuar, mas também solta um grito estridente que ecoa pelo céu. Sem escolha, Yu acende o ovo de Taras, então ele o lança violentamente na caverna. O ovo de Taras explode violentamente no momento em que atinge a parede. Toda a caverna treme sem parar. Não me diga que vai desabar. Observando as enormes pedras caindo continuamente de cima, Yu percebe imediatamente que a caverna está prestes a desabar. Todos corram para fora. Com isso, Yu rapidamente corre para a saída da caverna. Mas pouco depois de sair correndo, ele de repente para no meio do caminho, porque neste momento ele realmente ouve o som de si mesmo subindo de nível. Rachel parece confusa e tenta puxá-lo para fora, mas ela não consegue movê-lo de jeito nenhum. Enquanto a caverna continua desmoronando, notificações de subida de nível continuam soando uma após a outra. Yu está completamente atônito. Parece que todos os Taras esmagados até a morte aqui estão me dando seus pontos de experiência. Será que foi porque eu desmoronei a caverna? Sem se atrever a ficar mais tempo, Yu corre para fora. Escapar do bloqueio da Rainha Taras não é um pequeno desafio, embora ele não tenha escolha. Felizmente, neste momento, Culkin tira um precioso ovo de Taras de sua coleção. Então ele olha para isso de forma relutante. Vou usar este ovo para comprar nossa saída. Mas assim que ele termina de falar, o ataque da Rainha Taras vem correndo. Sem qualquer hesitação, Yu desliza bem debaixo da rainha e escapa. Mas assim que ele está prestes a fugir, a Rainha Taras cospe seda de aranha da boca, envolvendo no braço de Yu. Isso é ruim. Vou morrer. No entanto, neste momento, uma figura carmesim profunda bloqueia seu caminho. Laudron, você está bem? Yu parece chocado. Ele não entende por que Laudron está aqui. Eu sabia que você ainda estava vivo. Laudron sorri. A partir de agora, eu vou assumir o controle aqui. Enquanto fala, um poder aterrorizante irrompe de seu corpo, destruindo diretamente a Rainha Taras. Essa cena deixa Yu atordoado instantaneamente. Caramba, ele é incrivelmente poderoso. O resultado final dessa caçada foi que 99 cozinheiros desapareceram ou morreram, incluindo o chefe de cozinha Culkin. Após o fim da batalha, Yu volta para o quarto de Popo. Graças àquele touro, ou estaríamos mortos com certeza. Rachel solta um suspiro aliviado após escapar da morte por pouco. Mas logo, Yu traz a realidade. Aproveite o momento enquanto dura. Estamos prestes a acabar, meu duelo com Culkin está começando em breve. Rachel discorda. Você não já cresceu muito? Você ganhou 75 níveis completos com o desmoronamento desta caverna? Agora Yu alcançou o nível 200, mas ele ainda tem apenas 30.500 de poder de batalha, enquanto seu oponente tem 6.000 completos. Mas Yu pensou sobre isso. A vitória em batalha não é apenas sobre poder de combate. Sua luta de treino com Gorbakun foi um exemplo perfeito. Rachel concorda com a cabeça? Exatamente. Lutar não é apenas sobre força bruta, é também sobre magia. Se você quiser vencer um oponente desse nível, deve aprender a usar magia. Mas infelizmente, Yu não sabe como fazer isso. Fácil pra você dizer. Entretanto, Rachel diz, mudando de tom, parece que você tem alguma experiência usando magia na incubadora de Taras. Suas palavras deixam Yu perplexo. Eu usei magia? Poderia ser naquela época? Assim como Yu está perdido em pensamentos, Laudron empurra a porta, assustando bastante Yu. Senhor, o que o traz aos nossos humildes aposentos? Laudron explica seu propósito. Ele quer levar Yu para ver o comandante Hermes. Sob a orientação de Laudren, os dois rapidamente chegam ao escritório de Hermes. O que o traz aqui, Laudren? Você geralmente não vem me ver sozinho. Sem conversa desnecessária, Laudren vai direto ao ponto. Comandante, deixe-me treinar Yu pessoalmente. Culkin é um líder de pelotão, mas recentemente descobri que sua força na verdade o torna mais adequado para ser subcomandante do batalhão. Portanto, Laudron sente que esta batalha é extremamente injusta para Yu. Deixe-me treinar o Yu. Posso trazer à tona todo o seu potencial. Yu fica completamente atônito. Por que ele faria isso? Então ele ora silenciosamente em seu coração para que Hermes não concorde. Mas inesperadamente Hermes concorda sem nem pensar. Obrigado, senhor. Se não tem mais nada, então vá embora. Ainda tenho assuntos a tratar. Sem escolha, Yu não tem chance de objetar. Muito obrigado, meu grande comandante. Vamos nos retirar. Depois que eles saem, Hermes sorri, porque descobriu que nestes poucos dias, a força de Yu realmente dobrou. É bastante interessante que um humano possa crescer tão rápido, mas isso também me preocupa um pouco. Se Laudron o ajudar, então Culkin pode realmente perder. Eu absolutamente não posso deixar isso acontecer. Hermes já tem um plano perfeito em mente. Do outro lado, Laudron e Yu chegam rapidamente ao campo de treinamento. Este é meu campo de treinamento privado. Yu está surpreso. Hermes realmente deu a ele seu próprio campo de treinamento pessoal. Ela deve valorizar muito esse cara. Laudron para em seu caminho e se vira para olhar atentamente para Yu. Ele descobre que a outra pessoa realmente possui um enorme poder mágico, mas ainda não sabe como usá-lo. Ser encarado por Laudron deixa Yu desconfortável. Ele não faz ideia do que o outro quer. É melhor ensinar-lhe o básico primeiro, mas o duelo começa em apenas 4 dias. Não temos muito tempo. Laudron de repente se vira e cerra o punho. Ele decide levar Yu ao seu limite para desbloquear seu potencial. A dor é parte do crescimento. Yu não tem tempo para reagir e é atingido diretamente pelo soco pesado de Laudron. O que esse cara está fazendo? Ele perdeu a cabeça? Ele não disse que iria me treinar? Por que ele está me atacando de repente? Sem hesitar muito, Laudron cerra o punho novamente e se aproxima. Concentre tudo em bloquear, caso contrário você vai morrer com certeza. Avisado, Yu levanta os braços para bloquear, mas a força tremenda do oponente ainda o envia voando vários metros para longe. Estranho, a força física dele não é alta, mas sua velocidade de reação e percepção são bastante boas. Sua força mental é excepcional. Laudron especula que quando se encontraram pela primeira vez, o fato dele não ter desviado do chute de Yu não foi um acidente. Este cara tem uma experiência de combate extremamente rica. Laudron corre rapidamente em direção a Yu. Aquela aposta que você fez com o comandante Hermes, se você não tiver mana, não há como vencer Culkin. Em vez de se envergonhar na frente de todos, é melhor morrer aqui. O poderoso golpe de Laudron manda Yu voando. Ele não está brincando.
Mais um golpe assim e eu vou realmente morrer. Laudron aperta o punho, preparando-se para lançar outro soco forte. Ele acredita que Yu pode conseguir usar mana. Droga, lá vai, eu não posso morrer, ainda não me casei neste outro mundo. Yu também fecha o punho e avança contra Laudron. De repente, um mana azul brilhante começa a girar em torno da mão dele. Os ataques dele se chocam simultaneamente. A colisão de mana contra mana cria uma onda de choque massiva no chão. Depois deste golpe, Yu está completamente exausto e desaba no chão. Laudron se aproxima. Você percebeu? Você acabou de usar mana. Mesmo nessa condição, Yu não esquece de fazer um joinha e elogiá-lo. Isso é porque você me ensinou bem, senhor. Laudron aperta sua mão. Bom, continue assim e você definitivamente terá uma chance de ganhar. Laudron então começa a curar as feridas de Yu, mas assim que ele injeta seu no corpo do outro. Yu arregala os olhos de repente, pois neste exato momento seu corpo sente uma dor intensa. Droga. Yu cospe sangue enquanto se debate. Ele mal consegue respirar normalmente agora. Isso é muito ruim. Eu esqueci que você é humano. Os olhos de Ladrim se arregalam de medo. Magia negra é como veneno mortal para humanos. Ele imediatamente se desculpa várias vezes enquanto pega Il. Nessa situação, só a Santa pode salvá-lo. Os poderes neste mundo se anulam. Magia negra anula magia. Magia anula poder sagrado. E o poder sagrado, por sua vez, anula a magia negra. Magia pertence aos humanos. Magia negra pertence aos demônios. O poder sagrado pertence àqueles que reverenciam o divino. Entre eles, o mais famoso é o Império Sagrado de Gatlin, onde podem até ouvir a voz dos deuses. E dentro do Império, eles selecionam a pessoa mais excepcional para se tornar a Santa. No quartel-general da 3ª Legião do Exército Demoníaco, uma mulher humana está confinada numa câmara profunda. Seus cabelos prateados caem até a cintura, pele branca como a neve e olhos prateados combinando com o cabelo. Seus traços delicados são tão deslumbrantes que tiram o fôlego só de olhar. Mas por alguma razão, seus olhos são como os de um peixe morto, completamente desprovidos de vida. Seu nome é Abelson Mariette, a próxima santa do Império Sagrado de Gatlin. Após ser sequestrada por Lodran há pouco tempo, ela está aprisionada neste lugar desde então. Ela nem sequer orou a Deus por muitos dias. A condição para se tornar uma santa é ser capaz de ouvir a voz de Deus. Embora ela possa ouvir a voz de Deus, ela não buscou a Deus aqui. Ela sabe que não importa o que, tudo seria inútil. Enquanto Abelson está perdida em pensamentos, a porta do quarto se abre de repente. É o pesadelo vermelho, Lodran. Sua respiração está pesada, claramente ele correu pra cá com urgência. Abelson vê sua expressão ansiosa e se sente confusa, porque o pesadelo vermelho, tão decisivo e que impiedoso. Lodran geralmente não mostra flutuações emocionais. O que está acontecendo? Por favor, salve este humano. Lodran grita com urgência. E já caiu na inconsciência. Ele sente que sua cabeça está prestes a se partir. E lentamente recorda o momento final. Ele se lembra de ser atingido por Ladrin e cair no chão. Droga, eu realmente estou morrendo segurando a mão de um homem? E o se sente relutante. Não importa o que, ele deveria pelo menos morrer segurando a mão de uma mulher. Até a Rachel serviria. Enquanto pensa nisso, Yu de repente sente um poder quente. Ele abre os olhos cuidadosamente e vê uma deusa diante dele. Ela tem cabelos prateados e olhos prateados. A deusa está inexpressiva, sem falar. Eu devo estar morto já. E de volta àquele lugar, preparando-me para renascer, Yu está convencido dessa ideia. Deusa, eu nunca vou te perdoar e vou mandar a Rachel para o inferno. Ela é um demônio, usando uma máscara de deusa. Finalmente, se você planeja me fazer um herói de novo, terá que se casar comigo primeiro. A santa escuta e mostra um toque de tristeza no rosto. Que pena. Você morreu pra sempre sozinho nas duas vidas? Antes que Yu possa saborear a doce voz da santa, Lodran irrompe de repente. Você finalmente acordou. Ele abraça Yu com lágrimas nos olhos, a tremenda pressão parecendo prestes a esmagar o corpo de Yu. Desse jeito, eu vou morrer de novo. Lodran rapidamente solta Aiu. Depois de ficar atordoado por alguns segundos, Yu prende a respiração e olha ao redor. A deusa ainda está lá. Será que ela não é uma deusa, mas uma pessoa de verdade? Ah, não. O que eu acabei de dizer a ela? Ele se recuperou totalmente? Lodrin perguntou à santa com urgência. Abelson balança a cabeça. Isso ainda não é certo. Como você notou, a magia negra não deixou completamente o corpo dele. Não sei qual será o resultado. Lodrin fica atordoado por alguns segundos. Nem mesmo seu poder sagrado pode eliminá-la. Isso pode ser temporário. Com o tempo, a magia negra pode desaparecer naturalmente. Então vamos observar a situação. Abelson fala calmamente. Sinto muito. Vou encontrar uma maneira de compensá-lo com treinamento. Lodran abraça Yu com força. Não, senhor. Você não precisa tratar um subordinado como eu dessa forma. Antes que Yu termine de falar, Lodran o carrega para fora do quarto. A santa deixada para trás parece intrigada. Aquele demônio está realmente treinando um humano? Quem ele é exatamente? Saindo do quarto da santa, Yu recusa o treinamento alegando precisar alimentar Popo. Obrigado por me tirar dessa, Popo. Ouvi dizer que você já comeu um soldado que veio te alimentar, então não deve precisar comer de novo hoje. Certo? Embora Yu não precise se preocupar em ser morto por Lodran no treinamento agora, a magia negra ainda permanece em seu corpo. Isso não deve ser um grande problema, certo? Não vai me matar. Yu diz isso enquanto olha pra Rachel. Ele a vê sentada no chão chorando com lágrimas nos olhos porque ela ouviu tudo o que Yu disse a Abelson claramente de lado. Ela nunca esperou que seu herói a quisesse no inferno. Sim, a culpa é toda minha. A magia negra em seu corpo e você quase morrendo é tudo por minha causa. Porque eu sou uma deusa usando uma máscara de demônio, mereço sofrer eternamente no inferno. E de repente percebe que o que ele disse pode ter sido um pouco demais. Ele se aproxima para confortar Rachel. Tudo bem. Rachel, não fique mais brava. Eu não consigo viver sem você, minha dispensadora de buffs. Calha a boca, não quero te ouvir falar. O tempo avança rapidamente para o dia seguinte. Yu chega ao campo de treinamento particular de Lodran como de costume e é espancado quase até a morte. E a Santa Abelson naturalmente se torna a curandeira dedicada de Yu. Obrigado por me curar. Antes do duelo de amanhã, quero te perguntar algo. Yu coça a cabeça sem jeito. Você poderia orar para que eu não morra amanhã?
Além disso, se possível, gostaria de convidá-la para assistir ao duelo de amanhã. Num piscar de olhos, o dia do duelo chega. Devido ao treinamento intenso, o corpo de Yu dói por toda parte, mas seu humor está calmo. Em outras palavras, ele se tornou mais forte, mas os presentes não têm grandes esperanças para ele, porque os humanos têm uma desvantagem física natural em comparação com os demônios. Lodron, quem você acha que vai vencer? Hermes pergunta dos assentos da plateia. Il. Ele tem um talento extraordinário e passou por um treinamento rigoroso, Lodron diz sem hesitação. Então, quer fazer uma aposta? Se você vencer, deixarei você continuar treinando-o. Hermes não tem uma boa opinião sobre Yu. Se você perder, quero que o mate com suas próprias mãos. Você disse que tem fé nele, então deve assumir a responsabilidade por suas palavras? Entendido. Lodron só pode concordar, e este acordo o deixa nervoso. Ele não quer que Yu morra. Eu posso vencer. Yu abaixa a cabeça, porque sob o treinamento de Lodron, ele dominou uma habilidade totalmente nova, a técnica de combate Lodron. É uma arte marcial dinâmica composta por 10 estilos de boxe diferentes, modificada do código e estilo de luta herdados pelo clã de Lodron. Ela busca um poder avassalador para subjugar os oponentes. Embora sua proficiência seja um pouco baixa, a força corporal de Yu também melhorou consideravelmente através do treinamento. Eu preciso vencer, porque uma santa de cabelos prateados está assistindo. Assim que Yu está perdido em pensamentos, seu oponente, o Homem-Fera Kulkan, faz sua entrada. A aura demoníaca nele aumentou dramaticamente em pouco tempo. Claramente, essa aura é essencialmente a mesma de Hermes. Neste momento, Lodron vê a aura demoníaca nele e se levanta nervoso. Você não pode desistir, entendeu? Hermes diz com um sorriso. Logo, este duelo começa oficialmente. Substâncias como névoa negra transbordam continuamente do corpo de Culkin. Com um rugido, sua voz cheia de magia ecoa pela terra. Neste momento, seu poder de batalha atingiu um aterrorizante 10.573. O que está acontecendo? Um aumento desses em apenas alguns dias? Yu está completamente atordoado. O que ele não sabe é que isso é na verdade obra de Hermes. Eu não vou recuar. Yu cerra o punho. Então ele rapidamente avança contra Kulkan. Mas assim que ele alcança seu oponente, Kulkan balança seu enorme porrete de ferro, golpeando para frente com um ímpeto aterrorizante, criando uma enorme rachadura no chão. Yu torce o corpo para desviar desse ataque, então lança um ataque em Kulkan de outra direção. Seu punho atinge pesadamente o rosto dele, mas este golpe certamente não é suficiente para ser fatal. Então Yu lança outro ataque com a outra mão. Mas o que ele não espera é que, apesar de levar um ataque tão feroz, Kulkan nem sequer dá um único passo para trás. Ele balança seu porrete de ferro em um contra-ataque, quase atingindo o braço esquerdo de Yu. Após desviar do ataque, Yu olha para Kulkan. Além de um pouquinho de sangue, ele não parece ter sofrido nenhum dano sério. Antes que Yu possa hesitar mais, Kulkan avança em velocidade extrema, mas esses movimentos são previsíveis aos olhos de Yu. Após receber o treinamento de Lodron, ele consegue ver facilmente através dos movimentos de seu oponente. Não entra em pânico. Yu recorda o que aprendeu. A arte do combate é a fusão de técnicas de luta e mana. Isso pode aumentar muito a letalidade de seus ataques. Combate não é apenas sobre poder bruto. Mais importante, é sobre ter as habilidades de luta para matar seu oponente. Ladrin diz que Yu pode usar as técnicas de luta que aprendeu antes porque ele não tem intenção de matar seu oponente. Então tais ataques são sem sentido. Eu entendo agora. Golpear para matar. Yu cerra o punho. Então uma luz azul brilhante brilha em sua mão. Não importa quem esteja diante de mim, eu os derrubarei. O ataque da técnica de combate Laudran de Il, infundido com mana, atinge precisamente o abdômen de Kulkan. A intensa onda de choque o atravessa, fazendo até a terra tremer. Depois que a fumaça se dissipa, o Kulkan atacado lentamente se torna visível. Um enorme buraco foi aberto em seu coração por Il. O vencedor de hoje é o fraco humano, Il. Após ouvir o anunciante declarar o resultado desta batalha, Il desaba fracamente no chão. Aquele golpe usou quase toda a sua mana. Eu consegui. Eu o atravessei direto no coração. Mas quando todos pensam que a luta está decidida, substâncias semelhantes a teias de aranha começam a ser secretadas da ferida de Kulkan, preenchendo gradualmente o enorme buraco em seu corpo. Essa habilidade bizarra e insana não parece algo que uma criatura como Kulkan pudesse possuir. Ele não está morto mesmo com o coração destruído? Como isso é possível? Deve ser obra de Hermes. Yu gradualmente percebe isso. Ele plantou a maldição da imortalidade de magia negra em Kulkan. Lodran começa a suar frio por Yu, enquanto Hermes parece presunçosa. Ele dominou esta arte marcial em tão pouco tempo. Seu talento é inacreditável, mas eu já antecipei isso. Em apenas alguns segundos, Culkin já está de pé novamente. O que diabos? Uma maldição. Rachel parece confusa. Mas se é uma maldição, essa situação não vai durar muito tempo. Culkin avança babando. Yu observa os movimentos de seu oponente e percebe que ainda são os mesmos de antes. Esses ataques são muito fáceis de desviar, mas assim que ele está prestes a se esquivar, suas pernas de repente falham neste momento crítico. Incapaz de desviar a tempo, Yu é arremessado contra a parede como uma bala por Culkin. Yu é forçado a agarrar o braço dele e torcê-lo com toda a sua força. Mas mesmo depois de ouvir o som de ossos quebrando, Culkin age como se não sentisse dor. Ele arremessa Yu violentamente para longe. A força é tão grande que Yu perde brevemente a consciência. Droga. Posso sentir grandes áreas de ossos quebrados por todo o meu corpo. Levante-se, você consegue. Dos assentos da plateia, Abelson raramente fala com Ilo. Isso mesmo, ainda não acabou. Encorajado, Il força seu corpo a se levantar e fica de pé, tremendo. Eu absolutamente não posso me envergonhar na frente da garota que convidei. Eu nem sequer tive um encontro com ela. Enquanto Il fala, uma mana enorme rompe de seu corpo. Se meus ossos estão quebrados, eu os cobrirei com mana como uma armadura. Com o aprimoramento da mana, Il se move novamente. Ele salta alto no ar, então concentra toda a sua mana em ambas as mãos. Morra!
O ataque de Yu atinge pesadamente a cabeça de Culkin, quase esmagando seu crânio, mas mesmo assim Culkin ainda não morre. Uma névoa negra e sinistra irrompe de seu corpo mais uma vez. Yu olha para Culkin com olhos infinitamente calmos. Sua mente contém apenas a vitória no encontro. Yu levanta a mão. Este é o meu trabalho. Vamos lá, cabeça de músculo, porco. Enquanto Yu fala, ele desfere outro soco na cabeça de Culkin. Você o ensinou esse tipo de controle de mana? Hermes pergunta a Lodon duvidosamente, mas recebe uma resposta negativa. Isso a deixa instantaneamente nervosa. Então precisamos ter cuidado. Ele é um monstro. Essa palavra vinda de sua boca tem um peso equivalente ao de um comandante de legião. Mesmo para ela, além do Rei Demônio, ninguém pode desafiar sua posição. Este duelo é rapidamente declarado encerrado. Quando Yu recupera a consciência, ele já está de volta aos aposentos de Popo. Como o duelo terminou? Yu não viu o resultado final. Ele só se lembra de estar espancando Kukan. Você venceu e então a Santa te curou. Obtendo a resposta de Rachel, Yu rapidamente abre seu sistema de herói. Ele descobre que, após aquela batalha, ganhou diretamente 12 níveis, e seus atributos também cresceram consideravelmente. Ele até adquiriu uma habilidade totalmente nova chamada Controle de Mana. Mas nem mesmo a deusa Rachel, que viajou muito, nunca ouviu falar dessa habilidade. É normal você não ter visto. Yu não consegue evitar reclamar. O que você quer dizer é porque essa habilidade é rara, ok? Não porque eu sou ignorante enquanto os dois estão discutindo. Yu descobre o que parece ser uma pequena nota ao lado dele. Do outro lado, a Santa que curou. Yu retorna ao seu quarto. Ela olha pra fora. Aquele cara é muito estranho. Dominar o uso de mana em 3 dias e até aprender técnicas de luta proficientes levaria pelo menos um mês para outros cavaleiros realizarem. Ele tem um potencial insondável. Abelson esfrega as mãos. Ela orou a Deus há alguns dias. Talvez essa seja a resposta do céu para mim, ou talvez seja o próprio talento de Ilo. Mas isso não importa mais. Ele venceu este duelo de qualquer maneira. Talvez ele seja a pessoa que eu estava procurando. Abelson fala enquanto se aproxima da porta. Então ela bate. Santa, o que você quer? Abelson aperta os lábios. Quero te pedir um favor. Quero dar uma caminhada. Neste momento, no quarto de Popo, Yu abre a nota. É realmente da Santa. Ela está me pedindo para caminhar com ela no Jardim dos Fundos. Yu treme de excitação por todo o corpo. Sem mais hesitação, ele rapidamente chega ao local combinado. Devo pedir o contato dela primeiro, ou devemos trocar cartas? Sair tão tarde deixa Rachel muito infeliz. Não seja estúpido. Ela está brincando com você. Vamos voltar. Mas assim que ela termina de falar, Yu a agarra nervosamente, porque ele sente movimento à distância. Virando a cabeça, ele vê que é Abelsund, e atrás dela estão 2 minotauros. Isso deixa Yu bastante infeliz. Ele pensou que estava tendo um encontro particular com a Santa. Eles são meus guardas. Não posso me mover sozinha. Depois de ouvir a explicação de Abelson, Yu descobre que a Santa foi aprisionada pelo exército demoníaco. Vamos dar uma caminhada primeiro. Sob o olhar dos 2 minotauros, Yu está nervoso demais para falar. Você é um herói, certo? Abelson vira a cabeça e fica atordoado por um momento, mas ainda assim acena. Como você soube, em nosso mundo, apenas demônios ou heróis têm cabelo preto. Sua performance no duelo de ontem foi impressionante. Então eu acredito que você é um herói. Yu fica envergonhado com tanto elogio e ri sem jeito. Posso te perguntar algo também? O que você pensa de mim como pessoa? Uma profunda confusão aparece no rosto de Abelson. Esta é uma mudança emocional muito rara para ela. Do que esse cara está falando? Assim que a atmosfera se torna extremamente estranha, a voz de Lodran vem da distância. Sua aparição quebra a atmosfera constrangedora. Então você está aqui. O comandante da legião quer te ver. Isso é realmente um raio em céu azul. O encontro que Yu se esforçou tanto para arranjar é apressadamente declarado encerrado assim. Ele é levado por Lodron ao escritório de Hermes. Muito bem. Hermes senta-se de pernas cruzadas na mesa olhando para Yu. Eu assisti a este duelo muito claramente. Suas conquistas recentes são bastante impressionantes. Hermes estala o dedo. Você se lembra da proposta que te fiz? Yu rapidamente acena. Sim, lembro que você disse que eu deveria duelar com oponentes que você designasse em troca de sua proteção durante esse tempo. Isso mesmo. E então? Hermes continua perguntando. Você disse que eu deveria me tornar um oficial demônio e trabalhar aqui. Hermes acena com satisfação. Agora estou te dizendo, aquilo foi apenas uma desculpa. Eu pensei que você não viveria muito. Então agora meu pensamento mudou. Ela aponta para Lodron. Você disse que ele se tornaria um excelente oficial demônio. Então desta vez, acho que devemos tentar algo diferente. Nada de duelos. Hermes desce da mesa e se aproxima lentamente. Você sabe, nossa unidade tem uma companhia de cozinha independente. Dessa vez, a companhia de cozinha sofreu pesadas baixas, então os executivos não podem ter refeições adequadas. Então, a partir de hoje, você se tornará o comandante desta unidade. Eu lhe darei autoridade para recrutar soldados cozinheiros como achar melhor. Você consegue e o sabe que não tem escolha. Deixe comigo. Parabéns pela sua promoção. Você é um comandante de companhia agora, Rachel provoca. Um herói humano realmente se tornou um oficial de soldados demônios. Você está feliz agora? Sim, essa sensação é incrível. Yu não a mima. Os dois discutem enquanto chegam à cozinha da legião. Mas no momento em que Ilo empurra a porta, ele ouve sons de mastigação gananciosa vindo de dentro. Olhando para baixo, há realmente um soldado cozinheiro comendo algo avidamente. Ele reconhece Ilo. Ah, é aquele escravo do churrasco. Escravo? Ilo imediatamente perde a calma ao ouvir este termo desdenhoso. Ele move seu pé dormente. Amigo, você está enganado. A partir de hoje, eu sou o supervisor-chefe de cozinha. Com isso, Yu o chuta violentamente no rosto. Depois de desabafar sua raiva, Yu reúne todos os soldados na cozinha. As pessoas aqui geralmente têm poder de batalha em torno de 2.000, com o mais forte em 30.500. Olhando para eles, Yu imediatamente tem uma grande pergunta em sua mente. Por que há tão poucos soldados de cozinha agora? Não deveria haver de 300 a 500 pessoas? Agora não há nem 30? Mas Yu também não pode desobedecer às ordens de Hermes, ou ele morrerá na hora. Yu finge compostura. Alguém sabe quem eu sou? Um fofo levanta a mão. Ele é um humano saboroso. Assim que ele termina de falar, Yu o chuta violentamente contra a parede.
Isso mesmo, eu sou um humano saboroso, seu tolo. E tira a carta de nomeação que Hermes lhe deu. O comandante me nomeou como supervisor-chefe da unidade de cozinha. De agora em diante, vocês devem me tratar como realeza. Além disso, alguém pode me dizer por que há tão poucas pessoas aqui agora? Um soldado levanta a mão. Todos foram caçar e foram mortos por feras mágicas. Ouvindo essa situação, Yu permanece bastante calmo porque o chefe mais forte, Kulkan, já havia sido morto ao enfrentar a rainha Taras. Então é normal que esses desajustados restantes não consigam vencer monstros selvagens. Quem é o mais forte entre vocês agora? É Garumu. Todos apontam sem hesitação para a pessoa que Yu espancou antes. Como seu poder de batalha é excelente, Yu o nomeia como supervisor adjunto de cozinha. Certo. Dispensado se não houver mais nada. Yu senta-se sozinho no canto, ele pensa que a cozinha precisa de pelo menos 200 pessoas, então há apenas uma maneira de fazer isso. No dia seguinte, ao amanhecer, Yu deixa os aposentos com Popo. Ele já tem um bom método em mente para recrutar soldados, usando Popo para intimidar os oponentes. Ou se junte ao departamento de cozinha ou seja comido por Popo. Vamos começar com isso. Yu chuta um soldado direto no rosto. Com um nível de poder de apenas 1931, este parece gerenciável. Ei, pequena toupeira, quer se juntar ao nosso departamento de cozinha? O que, toupeira? O soldado olha ao redor e aponta pra si mesmo. Sim, toupeira. Estou falando com você? Yu desfere outro chute brutal. O cara toupeira senta-se parecendo ofendido. Por quê? Por quê? Você está me batendo sem nem ouvir minha resposta? Você é o primeiro recruta de hoje. Sabe o que isso significa? Yu suspira. Significa que você terá um status mais alto do que aqueles que se juntarem depois. Você pode abusar do seu poder ou encontrar alguém pra levar a culpa por você. Levar a culpa? O cara toupeira parece confuso. Com sua inteligência limitada, ele não consegue pensar tão longe. Sim, vai e traga todos os seus amigos. A cada 10 pessoas que se juntarem, eu te dou um subordinado. O plano de Yu parece perfeito. Ele pode em breve formar uma divisão inteira de tropas. Mas o que ele não espera é que a criatura toupeira é um soldado do batalhão independente. Essa notícia rapidamente chega aos ouvidos do comandante do batalhão, o demônio Doris. Comandante, temos um problema. Nosso batalhão está ficando sem soldados. Por quê? Doris elegantemente pega um lenço. Eles desertaram. Os soldados foram embora em massa. Ele não acredita ter tratado seus soldados tão mal a ponto de fazê-los fugir. Eles não fugiram. Todos foram recrutados como cozinheiros. Entendi. Doris solta um suspiro de alívio. Ele se recosta na cadeira. Recrutar soldados pra cozinha é normal. Vou deixar passar, generosamente. Diga a eles pra serem mais cuidadosos da próxima vez. Doris não tem interesse em lidar com esse assunto? Não. Precisamos levar isso a sério. O soldado grita com a voz embargada. Ele já levou 200 dos nossos soldados. Ao ouvir esse número, o calmo Doris desmorona na hora. Enquanto isso, Yu continua recrutando soldados para a cozinha. Agora temos mais de 200 cozinheiros. Devemos encerrar o recrutamento? No momento em que ele menciona isso, sente que algo está errado. Olhando de lado, Yu descobre algo aterrorizante. Eu não disse para trazerem um camarada? Porque esse cara trouxe um porco. Algo está errado. Yu usa o medidor de poder para verificar e então congela em choque. Estamos perdidos. Incomensurável. O nível de poder desse cara é mais de 50 mil. Vamos encerrar tudo em silêncio e fugir. Mas Yu mal dá 2 passos antes que Doris o chame. Então ele só pode se virar e forçar um sorriso calmo. Sim, senhor. O que o traz aqui? Doris revela sua identidade como comandante do batalhão independente da Terceira Legião e então começa a interrogar Yu. O que me traz aqui? Você não sabe? O que você está pensando? Ele aponta para os soldados que Yu acabou de recrutar. Por que você pegou metade dos soldados do meu batalhão? Yu está atordoado. Ele nunca esperou que todos esses caras viessem do mesmo batalhão. Deixe-me explicar, senhor. Droga, não é à toa que isso foi tão tranquilo. Alguns minutos depois, Yu é levado ao escritório por Doris. Você está dizendo que não fez isso intencionalmente? Yu rapidamente acena com a cabeça e começa a bajulá-lo. Sim, senhor. Selecionei apenas os soldados mais valentes, mas todos eram do seu batalhão. Ao ouvir isso, Doris sorri internamente. A comandante Hermes gosta desse cara, então é melhor eu não fazer um grande alarde sobre isso. Com esse pensamento, ele imediatamente abre um sorriso. Já que este é o seu método de seleção, só podemos acatar. Isso está realmente bem? Yu está exultante, mas sabe que as coisas não serão tão simples. Dito e feito, no segundo seguinte, Doris fala: mas eu tenho uma condição. Pegue mais um soldado do nosso batalhão, e estamos quites. E suspeita que Doris quer empurrar algum inútil pra ele. O quê? Você não está disposto? Vendo a resposta tardia de Yu, a intenção assassina de Doris começa a aparecer. Eu estou tão feliz. Yu sai correndo do escritório sem olhar para trás. Apenas me apresente eles depois. Pouco depois de Yu retornar ao seu escritório, a porta se abre de repente. Um gigante imponente aparece. Seu nome é Azolu, um híbrido de ogro e meio orc. E olha pra cima e vê que o nível de poder do oponente é incomensurável. Esse cara parece estúpido, mas é incrivelmente forte. Preciso usá-lo bem. No dia seguinte, Yu reúne todos os soldados da cozinha novamente. Deixe-me me apresentar novamente. Eu sou o guardião de Popo e o chefe de cozinha. Em seguida, Yu anuncia seu plano de reorganizar o departamento. Ele prepara uma lista e os faz ficar de pé de acordo com suas posições nela. Yu descobriu que, embora esses homens fera tenham níveis de inteligência semelhantes, seus níveis de poder variam drasticamente. Então ele os categoriza por nível de poder, designando os mais fracos para o serviço de cozinha e levando os mais fortes para a caça. Alguns minutos depois, eles formam 2 filas como Yu pediu. À direita está o esquadrão de cozinha. À esquerda está o esquadrão de combate. Nenhuma objeção, certo? Mas no momento em que Yu termina de falar, um soldado levanta o braço. Eu objeto. Eu quero caçar também. Eu quero carne fresca. O orador é um homem fera extremamente baixo. Yu dá uma risada sem graça e então faz um sinal com o dedo. Vem aqui. O soldado magricela, confuso, caminha lentamente. Então Yu o chuta com força, mandando-o pelos ares. Você quer ir? Passe no meu teste primeiro. Obviamente você não passou. Depois que Yu faz isso, o sistema de heróis envia uma notificação. Com excelente liderança, você comandou soldados para reorganizar e estabilizar as tropas. Atributo oculto carisma aumentado. Nível de habilidade de comando elevado. Os olhos de Yu se arregalam. Essa é uma recompensa completamente inesperada. Mas alguém tem objeções? Yu levanta o punho. Se não, esquadrão de combate, peguem suas armas e vamos.
Hora de caçar. Sob a liderança de Yu, o esquadrão de combate chega à Floresta do Norte, mas inesperadamente não há uma única fera aqui. Será que é porque Papo ou Azolo são fortes demais e espantam os inimigos facilmente? Rachel sugere. Yu concorda, mas esses dois são as principais forças do esquadrão de combate. Ele não pode deixá-los pra trás. Nesse momento, Rachel bate palmas como se lembrasse de algo. Ela olha para Yu com um sorriso astuto. Então vamos usá-los como isca. Meu Deus, essa garota realmente é um demônio. Yu dá uma volta e seleciona 5 soldados numerados como isca. Números de loteria que ele comprou de volta na Terra. Com lágrimas nos olhos, Yu ordena a tia Azolu que jogue fora os soldados cujos números são chamados. Número 14. Lançar. Míssil balístico intercontinental. Fogo. Usar os fracos como isca deve atrair a presa. Certo? Yu diz. Ele não se esquece de fazer seus homens acenderem tochas de forma insincera. Assim, os soldados isca podem ver a fumaça e voltar. Jogando-os assim, você tem certeza de que eles voltarão vivos? O rosto de Rachel está cheio de dúvida. Claro, Yu sorri maliciosamente. Pelo menos um dos 6 voltará, incluindo Azalu. Todos que assistem pensam que Yu enlouqueceu. Nós definitivamente morreremos se formos. Mas assim que eles querem fugir, eles se viram e encontram Popo, que recebeu a ordem, já esperando atrás deles. Apesar de parecer preocupado, Yu está na verdade calmo por dentro. Ou obedeçam e façam o que eu digo, ou vão brincar dentro da barriga de Popo. Sem surpresa, os pobres soldados escolhem a primeira opção. Afinal, morrer possivelmente é melhor do que a morte certa. Dito e feito, depois de esperar um pouco, os soldados isca trazem de volta várias feras. Esperem os soldados lidarem com elas. Eu só preciso do golpe final. Antes que eu termine de falar, Azolu ruge e avança. Então balança sua arma e lança um ataque feroz. Que tipo de poder é esse? Yu está chocado. Com apenas um golpe, Azolu estraçalha completamente a enorme fera e Popo faz o mesmo, matando-os instantaneamente também. Como vou trabalhar com isso? Não só perdi o golpe final, como até a carne da fera está completamente estraçalhada. Quando voltarmos amanhã, eu absolutamente não trarei esses dois. Estou indo. Até amanhã a todos. Pouco depois de retornar aos seus aposentos, Yu vai para a cozinha. Depois de se preparar emocionalmente, ele chuta a porta com raiva. Estão vadiando de novo? A comida está pronta? O subchefe de cozinha corre rapidamente. Estamos trabalhando nisso, mas a carne de hoje está um pouco... A expressão de Yu escurece, um artesão não reclama de suas ferramentas. Sim, senhor, vou cuidar disso agora mesmo. Embora diga isso, Yu sabe bem que, com o nível de habilidade desses cozinheiros, até cachorros que passassem por perto cobririam o nariz. Mas tudo bem. Yu já pensou em uma solução. Soldados comuns comem o que os cozinheiros fazem. Apenas comandantes de batalhão e acima qualificados comem a sua comida. Isso não só resolve perfeitamente a escassez de produção, mas também ganha o favor de oficiais de alta patente. Depois de terminar o assado, Yu imediatamente procura a Belson. Porque ela o ajudou muito naquele duelo, ele quer expressar sua gratidão com um assado tenro. Obrigada, eu só preciso de um pouco. A Belson espeta um pedaço de assado e ricos aromas de carne sobem. Depois de colocá-lo na boca e mastigar, o sabor surpreende completamente Abelson. Esta é a comida mais deliciosa que ela já comeu no Castelo Negro do Lorde Demônio. Tão bom. Logo, Abelson termina o assado completamente. Depois Yu pega o prato para sair, mas nesse momento Abelson fala. Ela pergunta a Yu se ele tem algo que queira fazer depois de deixar o Castelo do Lorde Demônio, casar e ter filhos. Yu solta, mas Abelson congela ao ouvir isso. Ela originalmente pensou que um herói teria ambições mais elevadas. Eu entendo, você pode ir, não precisa ser a filha do chefe da aldeia. Yu timidamente faz um sinal com o dedo. Então ele faz a mesma pergunta a Abelson. Eu não quero fazer nada. Depois de pensar por um longo tempo, ela diz isso calmamente. Enquanto isso, no Império Gatling, um subordinado vem relatar em pânico. Eles descobriram o paradeiro da Santa Abelson. Ela está aprisionada no Castelo Negro. Temendo a voraz comedora Hermes, o Império não ousa enviar tropas precipitadamente. Na história humana, o Castelo Negro foi conquistado apenas 3 vezes. E todas as vezes foi porque Hermes estava ausente. Depois de ponderar por um momento, o Papa surge com uma solução perfeita. Convoquem nossos heróis. Enviem-nos como uma equipe de resgate secreta. No dia seguinte, Yu reúne os soldados cedo para a caça. Mas as palavras de Abelson, eu não quero fazer nada, permanecem em sua mente. Por que ela pensaria assim? Com essa pergunta, Yu começa a caçada de hoje. Depois de ir mais fundo na floresta, ele levanta a mão para sinalizar a equipe para parar. Então ordena que todos os líderes de esquadrão deem um passo à frente. 10 líderes de esquadrão, 10 pessoas no total. Eles olham nervosamente para a expressão de Yu. O que ele está planejando hoje? Felizmente, Azolo não está aqui, então ele provavelmente não fará aquela loucura de jogar soldados na floresta. Mas hoje, Yu está surpreendentemente generoso, na verdade tirando vários grandes pedaços de assado temperado de sua mochila. Todos deem uma mordida. Por que estão parados aí? Estou dizendo para comerem. Se não comerem, vão alimentar o papai. Nós vamos comer. Os líderes de esquadrão, com lágrimas nos olhos, enfiam a carne na boca. Esses homens corpulentos devoram pedaços de carne do tamanho de um punho em menos de 1 minuto. Chefe de cozinha, o que é isso? É tão delicioso. Os olhos do líder de esquadrão começam a marejar, lágrimas escorrendo. Nós realmente fizemos a escolha certa ao nos juntarmos às tropas da cozinha. O chefe de cozinha é uma pessoa tão boa. Nós definitivamente vamos trabalhar duro de agora em diante. Dê-nos outro pedaço. O líder de esquadrão grita animadamente, o rosto corado. Mas Yu levanta o dedo indicador e o acena suavemente. A experiência gourmet acabou. Agora o jogo começa. Vão capturar feras vivas. O esquadrão que capturar mais terá a chance de jantar comigo hoje. Ainda estão parados aí? Corram! Assim que as palavras de Yu caem, um jogo de vida ou morte por carne começa. Para provar aquele assado aromático novamente, os líderes de esquadrão avançam a todo vapor. Todas as criaturas são dominadas por seus desejos. Durante a caçada de hoje, Yu eleva diretamente seu nível para 224. Chefe de cozinha, qual esquadrão venceu hoje? Yu se vira e anuncia o esquadrão Lobo Selvagem como os campeões desta caçada.
eles terão a chance de comer assado. Os perdedores só podem ter mais sorte da próxima vez. Enquanto isso, dentro do Castelo Negro, um grande número de soldados demônios jazem em poças de sangue. Todos morreram pelas mãos da mesma pessoa. Em instantes, essa pessoa chega ao quarto onde a Santa Abelson está aprisionada, e então remove seu capuz. Santa Abelson, eu vim para resgatá-la. A pessoa é a equipe de resgate enviada pelo Papa, um herói escondido nas sombras do Santo Império, Ozzel Geffen. Inesperadamente, depois de explicar seu propósito, ele é recusado por Abelson, que simultaneamente exige que ele vá embora. Geffen coça a cabeça com um sorriso, aproximando-se lentamente de Abelson, afirmando que esta é sua missão, e ele deve completá-la. Mas, inesperadamente, Abelson ainda recusa, mencionando a voraz comedora Hermes. Se você não for embora, usarei o poder sagrado para notificá-la. Mas antes que ela termine, o soco pesado de Geffen já atinge o abdômen de Abelson. Durma bem. Quando você abrir os olhos novamente, estará no Império. Abelson é segurada com força. Uma tontura sufocante surge lentamente. Como você pode possuir poder sagrado? Não. Eu absolutamente não posso voltar para aquele lugar. Assim que Abelson está prestes a desmaiar, um punho do tamanho de um saco de areia atinge com força o rosto de Geffen. Tire suas mãos imundas dela, seu bastardo. É Il. Este soco usa quase toda a sua força, mas Geffen permanece completamente imóvel. Um cara irradiando magia negra? Interessante, embora você pareça mais humano por fora. Geffen zomba. Bons movimentos, mas seu poder mágico é muito deficiente. Antes que ele termine de falar, Il ataca novamente. Um redemoinho carregando magia bastante poderosa. Seus movimentos excedem em muito as expectativas de Geffen. Isso deixa Geffen interessado em Il, querendo levá-lo de volta ao Império também. Geffen bloqueia o ataque e contra-ataca. A força aterrorizante faz o sangue jorrar da boca de Il, e ele perde a consciência na hora. Ele morreu? Talvez a raiva instantânea tenha feito a força de Geffen sair do controle. Rachel, escondida por perto, fica instantaneamente chocada ao ver isso. Ele derrubou meu herói com um golpe. Eu deveria ir buscar Popo. Depois de confirmar que Il não está morto, Geffen tira um pergaminho do bolso. Este é um pergaminho de magia sagrada de alto nível preparado para qualquer eventualidade. Mas nesse momento, uma voz feminina extremamente imponente soa de repente por trás. O que está acontecendo aqui? Você precisa da minha ajuda. É Hermes. Eu não senti a presença dela de jeito nenhum. Geffen suprime seu choque e rapidamente se vira. Comedora voraz. Hermes. Esse título não é muito educado. Talvez me chamar de gourmet seria mais apropriado. Hermes brinca com um sorriso. Em completo contraste com a atitude de Hermes, suor frio escorre pelo rosto de Geffen. Posso vencer? O Papa havia avisado repetidamente para evitar absolutamente lutar contra a Comedora Voraz, mas Geffen havia zombado disso. Mas ao realmente enfrentar a Comedora Voraz, ele finalmente entende por que o Papa era tão insistente. Não consigo sentir nenhuma energia demoníaca de jeito nenhum. Mesmo a curta distância, ele não consegue detectar a presença de Hermes de jeito nenhum. Isso não é um bom sinal. Significa que a diferença de poder entre eles é enorme. Mas Geffen derrotou inúmeros oponentes mais fortes do que ele. Ele quer se desafiar novamente. Entre batidas de coração, o terrível poder mágico de Hermes desaba sobre Geffen como uma tempestade furiosa. Não entre em pânico, não entre em pânico. Preciso me concentrar e encontrar o momento certo para escapar com a santa. Então, enquanto ele pensa, seu cérebro de repente fica tonto. O seu braço foi decepado. Quando isso aconteceu, Geffen congela instantaneamente. Venha, torne isso divertido pra mim. Hermes abre sua boca escancarada. Geffen percebe que está completamente perdido. Esqueça escapar com a santa. Até sua própria sobrevivência é incerta agora. Após confirmar o fracasso da missão, ele morde e esmaga o pergaminho em sua boca. De repente, uma luz brilhante pisca enquanto a magia sagrada no pergaminho se ativa. Um poder sagrado tão puro reduziria demônios ou feras comuns a cinzas ao contato. Mas Hermes para dali, apenas franze a testa ligeiramente. Ó céus, tentando escapar. Não vai brincar comigo mais um pouco. Em um piscar de olhos, Geffen desaparece sem deixar vestígios. Suas habilidades de fuga são muito boas. Na verdade, Hermes o deixou ir de propósito. Se ela realmente quisesse matar, poderia ter matado Geffen milhares de vezes em um minuto. Demônios apareceram no continente por mais de 500 anos. Inúmeros demônios vieram e se foram em ciclos. No entanto, apenas 2 demônios são exceções, o Lorde Demônio e Hermes. Eles se erguem como montanhas imponentes, inabaláveis. O Lorde Demônio quase nunca aparece diante dos outros, mas a voraz comedora Hermes é totalmente diferente. Os mortos desta vez são todos capangas de Lodron. Lodron ficará chateado, o tempo voa, e logo é o dia seguinte. E o passa pelo treinamento de Lodran novamente. Seus métodos de ataque e forma de lançar magia permanecem os mesmos de antes, muito simples e diretos. Sua imaginação é limitada, então seus movimentos parecem monótonos e rígidos. Lodran aponta as falhas de Il, mas então muda o tom. Não importa o quão forte você seja, sempre há alguém mais forte. Então, para a vitória, usar qualquer tática é justificado, sob a instrução de Lodran. O treinamento de hoje é oficialmente concluído. Assim que ele sai, Il imediatamente desaba no chão. Estou morrendo, morrendo. Alguém me salve. Sob a cura da deusa Rachel, a condição de Il começa a melhorar. Para você agora, eu sou apenas uma poção de cura, não sou? Mas diante das reclamações de Rachel, os pensamentos de Il já se desviaram para longe. Não tenho nada a te dizer. Torne-se mais forte, Il. Somente com poder suficiente você pode defender sua santa. Abelson disse. Eu preciso me tornar mais forte. As palavras inoportunas de Il instantaneamente despertam o ciúme de Rachel. Você ainda está pensando naquela mulher? Você quase perdeu a vida por ela. Você falou desrespeitosamente da santa. Isso é punível com retribuição divina. Enquanto os dois discutem, Rachel expressa sua confusão. Aquele assassino loiro pode claramente usar poder sagrado, então por que ele atacaria uma santa do seu próprio lado? Il acena com a cabeça em concordância. Como a próxima santa, ela deveria ser extremamente valiosa. De qualquer forma, não podemos mais discutir a santa. Por quê? Porque você gosta dela. Il cobre os ouvidos. Chega, pare de ter ciúmes. Contrário ao seu orgulho teimoso agora, várias dezenas de minutos depois, Il jaz em seus aposentos chorando.
que minha vida termine agora. Não quero ser humano na minha próxima vida. Seu comportamento deixa Popo completamente confuso. Você está preocupado com aquele tolo? Acho que você passou a vê-lo como seu mestre. Para responder à confusão de Popo, Rachel relata o que aconteceu 10 minutos atrás. Naquela época, Il foi convocado ao escritório de Hermes. Tenho um problema sério agora. Estou entediada. As palavras de Hermes assustam Il. O que ela quer agora? Quero ver algo interessante. Você tem um mês. Vá derrotar um comandante de batalhão. Vendo a expressão preocupada de Il, Hermes estende o dedo, indicando que se ele sentir que não consegue, ela pode ajudá-lo da mesma forma que ajudou Culkin. Não é necessário de jeito nenhum. Executarei perfeitamente seu pedido. Depois de explicar tudo a Popo, Rachel não se esquece de acrescentar: diga adeus a ele. Popo, você não o verá tão cedo. Depois de dizer isso, ela voa para o lado de Il. Aceite seu destino. Com seu nível de poder de 9.000, você acha que pode derrotar um comandante de batalhão? Já estou miserável. Não me importo de arrastar alguém comigo. Il diz, deitando-se na mesa. Aqueles que se tornam comandantes de batalhão geralmente têm níveis de poder que excedem 40.000. Virando-se para olhar para Popo abaixo, cujo nível de poder atingiu alturas incomensuráveis, Il suspira. Se ao menos você pudesse lutar no meu lugar. Mas esta batalha deve ser em forma de duelo. Sim, isso mesmo. Antes de terminar, Il parece pensar em algo. Um duelo? Não. Hermes não disse que isso tinha que ser um duelo. Depois de verificar 3 vezes com Rachel, Il confirma que Hermes não exigiu um duelo. Isso significa que posso usar qualquer método para vencer. Emboscada, ataque em grupo, até trazer Popo, ou os 3 combinados. Atraí-lo para fora, então fazer Popo liderar uma emboscada e atacá-lo em grupo. Devo chamá-lo de esperto ou covarde? Rachel balança a cabeça depois de ouvir o plano de Il. Mas agora, um problema complicado os confronta. Como atrair o comandante do batalhão para fora? No entanto, esse problema não é um problema para Il. Ele só precisa selecionar algumas costelas, adicionar mel para extrair o sangue, então fatiar alguns cogumelos, claro, temperos e alhos são essenciais, e peixe cuspidor de água como guarnição. Basta colocar todos esses ingredientes na panela, cozinhar em fogo baixo por 2 horas e então queima. Droga. Mas Il aproveita a oportunidade para salvar as partes não queimadas, finalmente salpicando algumas cebolinhas. Perfeito. Com esta iguaria tenho certeza de que nenhum comandante de batalhão poderá resistir. No acampamento do outro lado, o comandante de batalhão amante da paz, Doris, como de costume, desfruta tranquilamente de sua comida. Tendo se livrado do encrenqueiro Azolu de sua unidade, ele finalmente alcançou a verdadeira paz. Mas nesse momento, um subordinado relata. O chefe de cozinha Il solicita um... Doris acena com a mão, dispensando-o sem pensar. Diga a ele que devolver Azolo é impossível. Mas diante da instrução de Doris, o soldado balança a cabeça. Não, ele disse que veio expressar gratidão. Quer cozinhar pessoalmente para você. Ao ouvir a palavra cozinhar, os olhos de Doris se arregalam imediatamente. Sempre houve um boato de que o assado de Il pode até conquistar o paladar de Hermes. Então ele rapidamente ordena que Il entre. Pouco depois que o soldado se retira, Il entra carregando um grande prato. E para um efeito cerimonial, ele até segura uma rosa vermelha na boca. Lord Doris, há quanto tempo? Essa cena faz o rosto de Doris corar, seu coração batendo como um cervo selvagem. Mas ele rapidamente percebe que algo está errado e se força a se acalmar. Ouvi dizer que você veio expressar gratidão? Sim, graças ao seu cuidado há um mês, consegui me tornar chefe principal sem problemas. E o coloca o prato diante de Doris. Mas para expressar minha gratidão ao Lord Doris, preparei cuidadosamente este prato. Espero que aprecie. Doris não presta atenção às palavras de Il, seu olhar já fixo firmemente no prato sobre a mesa. Espere este aroma. Doris pega sem cerimônia uma costela grande, o aroma o tornando incapaz de resistir. Gratidão ou o que for, ele já está curioso sobre o sabor da carne a ponto da loucura. Doris enfia a carne na boca e começa a saboreá-la lentamente. Então sons desagradáveis fluem da boca deste porco, tão delicioso. Não aguento. Ah, um lampejo de intenção assassina cruza o rosto de Il, mas desaparece instantaneamente. Doris não percebe. Esta carne é muito boa, diz Doris com o rosto vermelho, parecendo só agora sentir vergonha de seu comportamento anterior. Fico feliz que seja do seu agrado. Il força um sorriso gentil que faria qualquer um pensar que ele está genuinamente feliz. Então, vou me retirar. Il suprime seu nojo, vira e abre a porta. Mas no instante em que sai do quarto, Il vomita tudo o que comeu esta semana. Como descrever a cena que testemunhei, foi nada além de nojento, totalmente nojento. Devo abater este porco. E assim Il entrega refeições a Doris por uma semana, alimentando-o regularmente com carne para torná-lo um escravo da carne. Depois levando-o para a floresta para acabar com ele. Esse era o plano original de Il. Mas hoje, depois de provar a comida, Doris de repente mostra uma expressão preocupada e para. Acontece que amanhã ele enfrentará uma batalha de defesa de posição. Se perder, perderá seu posto de comandante de batalhão? É tudo porque fiquei assim que as pessoas me desprezaram? Doris olha para sua figura inchada com um sorriso de autodepreciação, então devora a carne em grandes goles. Mas Il cai em profundo desespero. Acabou. Se este porco for morto no duelo, uma semana dos meus esforços será desperdiçada. E não importa como se olhe, este porco não pode possivelmente vencer a batalha decisiva. Você deveria ter cuidado da sua figura direito, seu porco estúpido. Il quer agarrar Doris pela gola e rugir. Mas nesse instante, a voz de Doris soa de repente. Se tiver tempo, espero que venha assistir. Você é meu amuleto da sorte, certo? Il acena com a cabeça, então reza silenciosamente em seu coração. Por favor, que o desafiante seja ainda pior que Doris. No dia seguinte, Il termina seu trabalho diário com olhos de panda e chega à arena de duelo. Olhe pelo lado bom. Talvez aquele porco acorde de repente e se torne um super porco, mas que super porco pesa mais de 360 quilos. Impossível. Il nem acredita em seu próprio absurdo autoconsolador.
Dentro da arena, Doris leva uma boa meia hora só para subir as escadas até a plataforma. Mas ao ver Io nas arquibancadas, ele sente que tudo o que fez é significativo. Meu amuleto da sorte, você finalmente veio. Seu oponente é um demônio corpulento e robusto com cabeça de cervo. Claramente, as orações de Io foram desastrosas. Logo, ao comando do árbitro, o duelo começa. O demônio com cabeça de cervo ataca primeiro, sua velocidade é extremamente rápida, mas ele para no instante em que atinge Doris. Inesperadamente, Doris, que parece ter dificuldade até para andar, tem força suficiente para controlar firmemente seu oponente. Em seguida, ele se posiciona. Então, de repente, exerce força. O ataque violento estilhaça instantaneamente toda a arena de duelo. Até Io, longe nas arquibancadas, é quase atingido pelo impacto do ataque. Io tem certeza de que essa batalha acabou e o vencedor é o demônio Doris. Após o duelo, Io retorna aos seus aposentos. Tendo testemunhado o verdadeiro poder de Doris, ele tem certeza de que Popo sozinho não pode derrotar Doris. Portanto, Io modifica seu plano. Ele precisa encontrar criaturas mais fortes nas profundezas da floresta de caça para atacar Doris em conjunto, como a Rainha Touro, por exemplo. Graças ao trabalho árduo desses soldados cozinheiros, Io consegue entender a situação desta área. Seu rosto está cheio de orgulho. Herói, você está planejando... Isso mesmo. Há um ditado: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. No terceiro dia, na floresta da Montanha dos Fundos, Rachel cobre a boca como se fosse vomitar a qualquer momento. Depois de memorizar a enciclopédia de feras por 3 dias seguidos, o oceano de conhecimento preencheu sua limitada capacidade cerebral. Antes que eu vomite, vamos logo. Herói. E o acena com a cabeça, então puxa um mapa. O primeiro alvo está 1 quilômetro à frente. Os soldados cozinheiros o marcaram como um monstro chamado Simibuff. Rachel rapidamente intervém. Na língua antiga significa verme da floresta. Existem também outros 2 monstros com aparências semelhantes, Mossbead e Astoníbia, mas essa opção é imediatamente rejeitada, porque Rachel acha que o poder de ataque dessa criatura não é forte e ela não atacará ativamente as pessoas. Que tal? Essa deusa não é talentosa? Me chame de especialista em feras. E o está atordoado. Ah, sim, você não é apenas talentosa, mas também muito sábia. Dito isso, pessoas de cabeça vazia aprendem rápido. Logo, Io reúne todos os soldados da cozinha, ele estuda o mapa cuidadosamente e um local chama sua atenção, marcado como coberto por escamas de aço, aparência de dragão. Mas Rachel diz que existem muitos tipos de dragões, e essas descrições sozinhas não podem determinar qual tipo. No entendimento de Io, dragões deveriam ser as feras com o maior poder de ataque, então ele decide verificar por si mesmo. Chegando ao território do dragão, Io emite a missão de hoje aos soldados da cozinha. Vamos limpar este lugar. Fora, não precisa pegá-los vivos. Casse no local, coma no local. A decisão de Io excita os soldados da cozinha como nunca antes. Uau! O chefe principal finalmente voltou a si. Podemos comer carne fresca até nos fartarmos. Carne. Eu quero carne. Logo, eles abatem um grande número de feras aqui. Ao contrário da excitação dos soldados da cozinha, Io parece inquieto. Por que o Senhor das Feras ainda não apareceu? Logicamente falando, com tantos pequenos mortos, o grande deveria aparecer agora, certo? Então, para não desperdiçar um dia inteiro, Io decide ir mais longe, ordenando aos soldados da cozinha que acendam fogueiras e assem todas essas feras no local. Com certeza, pouco depois do churrasco começar, o chão de repente começa a tremer. Ao mesmo tempo, os olhos de Io se iluminam. Está vindo? Embora ele não saiba o que é, ele sente algo massivo se aproximando. Em pouco tempo, uma fera irrompe pelas árvores e aparece, seus olhos vermelhos como sangue, com aterradores 5 metros de altura, cabeça de dragão e corpo inteiro coberto por escamas negras. Io imediatamente coloca seu medidor de poder. Poder imensurável? Imensurável. Perfeito. O nível de poder se qualifica. Rachel diz a Io que esta é uma fera chamada Nidrek, cujo poder de combate rivaliza com o de um comandante de batalhão. Um dragão gigante apareceu. Corram! Os soldados cozinheiros se espalham em pânico, mas Io sorri neste momento. Podemos derrotar Doris. Todos, eu vou na frente. Com isso, Io dispara em velocidade máxima. Enquanto isso, Lodron é convocado ao escritório de Hermes. O que Io tem feito ultimamente? Lodron responde que ele está fazendo o mesmo de sempre, cumprindo suas funções como chefe principal. Hermes acha isso incomum. Io tem se comportado pacificamente demais ultimamente. Não me diga, Lodron, você o ensinou alguma técnica incrível de novo? Não, estamos apenas fazendo treinamento de rotina. Hermes então pergunta quais são as chances de Io derrotar um comandante de batalhão, e Lodron responde 0. Embora Io tenha estado pacífico ultimamente, Lodron também notou algo estranho. Ouvi dizer que ele tem se aproximado bastante de Doris recentemente. Você quer dizer aquele porco? Hermes parece confusa. Ele diz que pode derrotar um comandante de batalhão, mas agora está tão perto de um. O que ele está pensando? Que interessante. Vamos esperar pra ver. Nos dias seguintes, Io prepara repetidamente pratos deliciosos pra Doris. Isso é absolutamente delicioso. Obrigado por fornecer o churrasco hoje também. Depois de devorar 50 pratos de churrasco, Doris solta um pequeno arroto. Naquele momento, Io suspira deliberadamente com dificuldade. Esse comportamento estranho imediatamente chama a atenção de Doris. O que há de errado? Aconteceu alguma coisa? Os olhos de Io brilham com lágrimas. Não é nada. Apenas algo aconteceu em nosso departamento de cozinha. Esta pode ser a última vez que posso te trazer uma refeição. A gravidade da situação faz Doris pular de pé. O quê? Diga-me o que aconteceu. Com o rosto abatido, Io acena com as mãos. A comandante Hermes disse que quer provar carne de fera especial, mas esta fera é muito poderosa. Mesmo depois de dias de luta, ainda não conseguimos capturá-la. Essa declaração choca Doris. Ele não consegue entender que fera poderia ser tão poderosa. Fera de padrão de mármore? O que é isso?
Nunca ouvi falar, mas é perfeitamente normal que Doris não tenha ouvido falar, porque Il acabou de inventar na hora. Isso diz respeito à vida e à morte, eu não mentiria sobre isso. Vendo a situação de Il, Doris generosamente oferece emprestar-lhe 200 soldados, mas Il recusa o gesto gentil. Ele acredita que os soldados são muito fracos, não importa quantos sejam enviados, eles estariam apenas jogando suas vidas fora. No entanto, se nosso grande Lord Doris interviesse pessoalmente, talvez esse problema fosse resolvido. E se você fizer isso, farei questão de que a comandante Hermes saiba da contribuição do Lord Doris. Só de imaginar que após o sucesso, a comandante poderia acariciar seu belo rosto e elogiá-lo. Doris se excita instantaneamente. Será mesmo assim? Vendo Doris hesitar, Il rapidamente repete que definitivamente informará a comandante, o que finalmente o faz concordar. Tudo bem então, eu vou te ajudar. Afinal, somos amigos. Sério, você concordou? Um sorriso significativo cruza o rosto abaixado de Il. Obrigado, meu lord. Levantando ao amanhecer do dia seguinte, Il lidera uma grande força para a floresta. Hoje é o dia da batalha decisiva, codinome Operação Caça ao Porco. Portanto, ele traz especialmente os lutadores mais fortes entre os soldados cozinheiros Papo e Azolu. Embora ainda haja tempo antes do prazo de Hermes, eles decidem agir cedo. Il segue em direção às tropas de Doris, e logo ambos os lados se encontram. Então prosseguem juntos em direção à floresta. Doris não só vem, ele até traz todos os soldados de seu batalhão, mostrando o quão a sério ele leva este assunto. Mas essa não é uma boa notícia para Il. Isso é demais. Mais de 500 soldados. Claro, Nedrick, você também não é covarde. Certo? Il só consegue se consolar assim. Depois de avançar pelas profundezas da floresta por não se sabe quanto tempo, a terra de repente começa a tremer violentamente. E o engole em seco nervosamente é ele. Está vindo. Bom, hora de alongar esses músculos. Doris se espreguiça e pula da carruagem. Ao mesmo tempo, Nidrek irrompe pelas árvores da floresta e se revela, seu rugido ecoando por toda a terra. O estranho grito de Nidrek faz Doris franzir a testa. Então essa é a fera chamada Fera de Padrão de Mármore? Mas sinto que já a vi em algum lugar antes. Doris parece perdido em pensamentos. Ele deve ter encontrado Nidrek em algum lugar no passado. E o rapidamente interrompe seus pensamentos. Todas as feras não parecem praticamente iguais? Suponho que sim. Felizmente, Doris é facilmente convencido por Il. Então eu cuido desse cara. Você deve relatar minha contribuição à comandante. Com isso, Doris avança sozinho. Claro, eu pessoalmente relatarei tudo em detalhes à comandante. Os lábios de Il se curvam ligeiramente para cima. Logo, Doris e Nedrick entram em batalha. E cada vez que Doris colide com Nedrick, estrondos que abalam a terra irrompem. O chão racha e as rochas se estilhaçam. Meu Lorde Herói, quando faremos nossa jogada? Nesse ritmo, aquele porco realmente derrubará Nidrek. Rachel sussurra dos braços de Il, mas os olhos de Il se arregalam de surpresa. Ele nunca esperou que Doris tomasse tal decisão, sacrificando os soldados do batalhão para absorver os ataques de Nidrek enquanto se mantinha praticamente ileso. Mas assim que a batalha atinge seu auge, um soldado de repente corre em pânico frenético, gritando alto que outra fera está atacando. Isso perturba completamente o plano de Il. Este não é o território de Nidrek. De acordo com a lei natural, as feras geralmente não invadem os domínios umas das outras. Em pouco tempo, o chão se abre, e uma fera gigante parecida com um verme irrompe. É Simba Buffy. Rachel reconhece a fera instantaneamente e grita. Por que essa coisa apareceu de repente? E o ruge. No entanto, a fera que aparece não é a última. Feras dominando várias partes da floresta continuam aparecendo uma após a outra. Isso está completamente fora do plano. Sabendo que está em desvantagem, Doris imediatamente emite uma ordem de retirada aos soldados. Enquanto isso, Rachel fica tensa. Meu Lorde Herói, o que fazemos? Não podemos deixar Doris sair daqui e nos conhece muito bem. Se Doris sair, quem morrerá será definitivamente ele mesmo. Ele respira fundo desesperadamente para acalmar suas emoções, então lentamente profere algumas palavras. Técnica de combate. Lodron. Primeira forma. Ah, do que você está falando agora? Doris parece completamente confuso, mas em menos de um segundo, o soco pesado de Il já atinge o abdômen de Doris. Cancele essa ordem, nós absolutamente não podemos recuar. Il de repente levanta a voz. Todos, ouçam, lutem bravamente, não temos como voltar. Apenas aqueles que sobreviverem estarão qualificados para o banquete da vitória. Sua voz retumbante abafa a floresta caótica. Enquanto isso, o atingido Doris cai em pensamentos. Quando os demônios ficam mais enfurecidos? Quando espancados? Não. Ou quando derrotados em uma batalha de sucessão de comando? Ainda não. É quando traídos por humanos insetos, ele lhe mostrou bondade, mas ele ousa traí-lo. Doris se enfurece a ponto de quase perder a sanidade, querendo nada mais do que correr e despedaçar Il. Luz carmesim irrompe dos olhos de Doris com apenas um pensamento em sua mente: matar Il. Doris se decide e libera sua técnica oculta suprema, linhagem demoníaca, segundo estágio de florescimento. Esta é uma habilidade que troca a queima da força vital por poder explosivo. Il está completamente atordoado, e até Rachel o incita a fugir imediatamente, mas o ataque de Doris é indiscriminado e letal. Sua aura de batalha se espalha para fora com ele como centro, e a fera Simabuff perto de Doris morre instantaneamente. Felizmente, Il está longe o suficiente, então seus ferimentos não são muito graves. Mas a raiva de Doris não diminui nem um pouco. Eu vou te despedaçar. Neste momento crítico, Il se lembra que ainda tem seus dois trunfos. Popo e Azalu, onde estão? Eles, Rachel parece preocupada, parecem ter sido arrastados para a toca de Simabuff. Ao ouvir essa notícia, Il se sente completamente sem esperança, o que significa que ele deve derrotar Doris sozinho, um feito quase impossível. No entanto, naquele momento, o corpo trêmulo de Doris de repente tosse 2 vezes, com sangue escorrendo do canto da boca. Isso faz Il perceber instantaneamente que a técnica devastadora de Doris aparentemente vem com efeitos colaterais extremamente graves, então Il imediatamente sai correndo.
Rachel, diga-me rapidamente que feras estão por perto. Direção 11 horas. Se continuar, você chegará ao habitat dos ogros. Ogros são criaturas muito fortes, com poder de combate geralmente acima de 30 mil. No entanto, para Doris, atualmente no florescimento da segunda fase de Blossom, eles são como lixo na beira da estrada, afastados com facilidade. Assim, um corre e outro persegue, a situação durando cerca de 10 minutos. Doris gradualmente perde a paciência, então ele para e libera o terceiro estágio do florescimento de Blossom. Instantaneamente, ondas de imenso poder fluem incessantemente de dentro de seu corpo. Mas naquele momento, o coração de Doris, de repente, envia uma dor aguda, acompanhada de tosse violenta, com bocados de sangue fresco jorrando continuamente de sua boca. Rachel pode sentir que a energia demoníaca dentro dele está se esgotando rapidamente. O que está acontecendo? Já atingi meu limite. Devo ter esgotado muita energia durante a perseguição. Percebendo que a situação é terrível, Doris imediatamente se vira e corre. Ei, onde você vai, amigo? Apenas espere. Assim que eu recuperar minhas forças, você estará morto. Talvez sua energia esteja muito esgotada. Doris corre apenas alguns passos antes que o alcance. Você não pode escapar. E o cerra o punho, reunindo toda a sua mana nele. Técnica de combate Ludron. Sétima forma, onda de choque da destruição. Mas para sua surpresa, mesmo estando severamente exausto, Doris ainda intercepta seu ataque mais forte. A mana de ambos os lados colide continuamente no ar, como se pudesse rasgar a terra no segundo seguinte. Mas naquele momento, uma força desconhecida intervém no confronto, enviando Il instantaneamente pelos ares. Droga, o que está acontecendo? Sem entender, ele rapidamente olha para cima para observar, apenas para ver Doris agarrado à perna de Hermes implorando por misericórdia. Por favor, me salve, comandante. Mas o que lhe responde é o intenso poder demoníaco irrompendo de Hermes. Cale a boca, Doris. Quão estúpido você é para ser tão espancado por um mero humano. Doris imediatamente se cala. Aproveitando o momento de atordoamento deles, Il avança em um movimento rápido, exatamente como combinamos. Neste momento, derrotei com sucesso um comandante de batalhão. No instante em que suas palavras caem, o chute de Il atinge com força a parte de trás da cabeça de Doris. Dizer que ele derrotou um comandante de batalhão não está errado. Os lábios enormes de Hermes se separam horizontalmente, que fascinante. O riso irrompe incontrolavelmente. No escritório, Hermes questiona. Eu te disse para derrotar um comandante de batalhão, e este é o método que você usou? Esgotei todos os métodos que pude pensar, mas não esperava transformar as tropas em tal caos. Depois de ouvir a explicação de Il, Hermes cai na gargalhada. O que diabos passa pela sua cabeça para chegar a tais conclusões? Eu adoraria abri-la e ver. E o congela ao ouvir isso. Por favor, contenha sua curiosidade. Eu ficaria muito grato. Hermes sente que Il está explorando uma brecha em suas palavras. Mas considerando que essa é a primeira vez, ela relutantemente reconhece que Il completou a missão. Não gosto disso. Não deixe que aconteça de novo. Il só consegue acenar com a cabeça como um subordinado submisso. Sim, meu lord. Muito obrigado. Retornando à residência de Popo, Il desaba no chão. Ufa, eu realmente pensei que ia morrer? Hoje foi totalmente arrepiante. Cada momento parecia que eu estava pisando em ovos. A propósito, que forma de aprimoramento foi aquela que Doris usou? Parece ser uma habilidade marcial única da raça demoníaca. Talvez possamos perguntar àquele minotauro sobre isso. Ouvindo a conversa, Popo, que estava descansando em casa, espiou a cabeça e chamou timidamente. Tudo bem, tudo bem. Popo também trabalhou muito, viu? Me desculpe por não ter conseguido cuidar melhor de você. Depois de ouvir isso, Popo tilreia energicamente, parecendo indicar que está tudo bem. Que fofo. Eu continuo acariciando a cabeça de Popo. Falando nisso, eu me sinto um pouco mal pelo Doris. Ele me tratou muito bem, mas no final eu o enganei. Sério? Você não parece nem um pouco culpado pra mim. Os olhos de Rachel se estreitaram. Não. Me desculpe. De verdade, me desculpe. E cobre o rosto com as duas mãos, mas seus lábios curvados para cima aparecem. Ei, você está sorrindo agora, não está? Tire as mãos. Depois de derrotar Doris, Il salta direto para o nível 420, e seu poder de combate atinge assustadores 13.976 pontos. Excelente. Vamos manter esse ritmo e seguir em frente. Vamos celebrar com uma bebida. Rachel traz uma caneca grande de cerveja. Vamos brindar por termos derrotado Doris. 3 dias depois, ao amanhecer, Il chega ao campo de treinamento cedo, até meia hora antes de Ludron. Você está aqui, Ludron. Sim, parabéns por derrotar Doris. Obrigado. Il se aproxima lentamente, aproveitando para perguntar. Ludron, você sabe sobre a hora de batalha? Ludron fecha os olhos pensativamente, então acena com a cabeça após um momento. Embora o momento seja um pouco cedo, se for você, deve ficar tudo bem. Na verdade, Ludron tinha planejado ensinar a aura de batalha muito mais tarde, pois é bastante perigosa. Se alguém praticar a aura de batalha sem uma base sólida, isso pode arruinar o corpo. Ludron começa a explicar os princípios da aura de batalha. A aura de batalha é dividida em 2 tipos principais. Primeiro, a aura de batalha tangível, que segue padrões de técnicas específicas. Segundo, a aura de batalha intangível, como um sopro fluindo, que não tem padrões a seguir. Comparada à aura de batalha regular, a aura de batalha intangível é muito mais rara, e a flor em desabrochar que Doris usou pertence à aura de batalha intangível. De acordo com o entendimento de Il, o primeiro tipo é uma habilidade de ataque, enquanto o segundo é uma habilidade de buff. Ludron continua explicando. A forma de evolução é uma habilidade de combate antiga. Qualquer um que possa usar energia demoníaca pode aprendê-la, mas muito poucos a usam porque ela vem com efeitos colaterais extremamente severos e o cai em pensamentos. É possível pra mim aprender essa habilidade de forma de evolução também? Eu também pareço ter magia negra dentro de mim, mas Ludron explica que ela apenas existe dentro do corpo dele, não é magia negra gerada por ele mesmo, então não deve ser um problema. Certo? Mesmo que algo dê errado, ainda temos a Lady Abelson aqui, e eu quero aprender essa técnica, mesmo sendo perigosa. Ludron segura a testa, curvando a cabeça em pensamentos por um longo tempo, e imediatamente se ajoelha e agarra a perna de Ludron. Se você não me ensinar, eu vou morrer. Você conhece o temperamento da comandante Hermes? Ela pode me fazer duelar com um comandante de regimento amanhã. Sob seu apelo desesperado, Ludron só pode concordar, mas esteja preparado, pois isso pode colocar sua vida em perigo.
Entendido. Cada momento que estou aqui, estou apostando minha vida. Então vamos começar. Enquanto isso, na prisão subterrânea da Catedral do Império Galen, neste momento diante do Papa, pende um homem ensanguentado e espancado. Ninguém menos que o Ezelgeffen, tendo falhado na missão de resgatar a Santa, ele se tornou um criminoso. Seus lábios rachados tremem. Papa, está começando outra rodada de tortura, tormento disfarçado de penitência. O Papa acena, reconhecendo as palavras de Geffen. Eu lhe darei uma chance de expiar seus crimes. As palavras nauseantes do Papa o fazem querer vomitar, mas só se eu não quer morrer ainda. Que chance? Matar Abelson Mariette? A expressão do Papa se torna fria. Geffen suspeita que ouviu errado. O que você disse? Por quê? Isso não faz sentido. Matar a candidata a santa. O que você ganha com isso? O Papa não responde, apenas diz a ele que a razão não precisa ser conhecida. Geffen balança a cabeça. Não posso aceitar esta missão. O glutão do Castelo Negro, esse não é alguém que eu possa lidar. Ao ouvir isso, a expressão severa do Papa instantaneamente se suaviza. Não se preocupe, agiremos quando o glutão estiver ausente. Além disso, enviarei 3 cavaleiros para ajudá-lo. Então, desta vez, você deve ter sucesso, Geffen. No caminho para a glória, o fracasso absolutamente não pode ser tolerado. Enquanto isso, do outro lado, após usar a forma de evolução pela primeira vez, Io espuma pela boca e desaba no chão, mal respirando. Felizmente, Lodron chama por Abelson. Vocês dois estão loucos, fazendo um humano praticar uma técnica de combate especificamente projetada para demônios. E o disse que se sentia bem, e com o tempo, a energia demoníaca restante em seu corpo diminuiria. Abelson olha para Lodron com um olhar perigoso. Você é um clérigo quando nem mesmo é um especialista. Como você pode determinar que algo é seguro? Se não for tratado, a taxa de sobrevivência de Io é inferior a 1%. Anteriormente, ela envolveu e selou a energia demoníaca dentro dele, mas agora tudo foi liberado. Nessa situação, Abelson tem apenas um método: fundir completamente o poder demoníaco dentro do corpo de Io com sua carne. Isso é completamente diferente da situação anterior, onde o poder demoníaco apenas pairava dentro. É uma transformação fundamental da espécie humana que não deveria ser possível pela lógica normal. Usarei o poder sagrado para suprimir a energia demoníaca. Depois a espalharei ampla e uniformemente, ajustando a concentração em cada parte até que esteja dentro de um limite que seu corpo possa aceitar. Isso é realmente possível? A expressão de Lodron se torna grave. Eu também não tenho certeza. Nunca fiz isso antes e não há precedente. Há também a possibilidade de que a energia demoníaca resista ao poder sagrado e se torne violenta. Abelson agarra a mão de Io, mas de qualquer forma, não temos escolha a não ser pelo menos tentar. Assim que suas palavras caem, uma luz dourada deslumbrante ilumina instantaneamente os arredores e o poder sagrado que surge do corpo de Abelson começa a se infiltrar no de Io. 3 dias depois, Io geme e abre os olhos. O que aconteceu comigo? Antes mesmo que ele possa se levantar, Popo e Rachel correm. Você está acordado. Você finalmente acordou. Nosso herói finalmente acordou. Rachel olha intensamente para Io. Meu senhor herói, você está bem? Estou bem. Io responde com uma voz fraca. Sua memória para no aprendizado da forma de evolução, mas seu corpo não parece anormal. Io verifica enquanto abre sua tela de status. Assim como eu pensei, o que ele mais temia aconteceu. O símbolo da caixa que apareceu de repente em sua tela de status há pouco tempo agora mudou para energia demoníaca. Estou realmente acabado agora, Rachel. É possível para um herói possuir energia demoníaca? Pouco depois de Io acordar, Hermes e Lodron também chegam ao ouvir a notícia. Eu te disse que ele acordaria, não disse? Hermes ouve a história completa de Lodron e a acha fascinante. Você tentou converter energia demoníaca em poder humano? Com uma ideia tão interessante. Por que você não me contou sobre isso? A voz de Hermes de repente diminui. Parece que há uma razão para os humanos a chamarem de santa. Para mantê-lo vivo sob tais circunstâncias, que tal eu te dar uma pequena ajuda? Em um instante, a boca de Hermes se abre lentamente e ela se aproxima passo a passo com um sorriso, liberando seu poder mágico. Assim que Io tenta recuar, grandes quantidades de poder mágico inundam seu corpo. Em dor excruciante, sua consciência gradualmente se desvanece. Não se preocupe, Lodron. Ele ficará bem. Está tudo bem. Apenas durma um pouco. Você deveria se sentir honrado. Com essa declaração inexplicável, a consciência de Io se apaga completamente. O Lorde Demônio me convocou. Eu preciso ir. Lodron, tenho algo para te confiar. Em um piscar de olhos, 3 dias se passaram desde que Hermes partiu, e o Io, que havia desmaiado, felizmente se recupera rapidamente, tudo graças aos esforços de Abelson. Durante esses dias, ela tem cuidado meticulosamente de Io. Obrigado, Lady Abelson, não precisa me agradecer, foi sua força de vontade que o ajudou a superar. Abelson de repente diz baixinho, você é minha única esperança. Esta declaração deixa Io confuso, mas Abelson se recusa a dizer mais. O tratamento de hoje está terminado. Eu preciso ir, Lady Abelson. Por que ela continua dizendo essas coisas estranhas de repente? O quanto ela está escondendo de mim? Depois que Abelson sai, Io imediatamente encontra Lodron e pede para continuar o treinamento. Você tem certeza de que está tudo bem? Lodron olha para Io com preocupação. Lady Abelson também disse que, enquanto eu não mobilizar poder mágico, está tudo bem. Ouvindo as palavras de Io, os pensamentos de Lodron já haviam se desviado para longe. Já se passaram 3 dias desde que a comandante Hermes partiu. Esta reunião realizada no castelo do Lorde Demônio é um evento anual, mas por alguma razão tenho um mau pressentimento sobre isso este ano. Lodron. Só depois dos repetidos chamados de Io ele volta a si. Você tem estado muito ocupado esses dias, não é? Porque você assume todas as responsabilidades do comandante da Legião. Há algo em que eu possa te ajudar? Lodron balança a cabeça. Está tudo bem. A comandante voltará em breve de qualquer forma, então não se preocupe comigo. Concentre-se em cuidar de si mesmo. Ouvindo essas palavras tocantes, Io imediatamente se curva profundamente. Sim, senhor. Eu entendo. Olhando para seu rosto radiante, Lodron tem outro pensamento. Io realmente ficou mais forte, embora ele mesmo ainda não pareça ter notado. Será esta a evolução de seu corpo se adaptando à energia demoníaca? Talvez o corpo de Io esteja ficando mais forte à medida que se adapta ao poder demoníaco. Enquanto ele está contemplando
contemplando a razão para esse crescimento, a expressão de Lodron de repente congela. Isso é poder sagrado. Na sede da terceira legião do exército demoníaco, Estrela Gigante Negra, Lodron realmente sente poder sagrado. Embora a candidata a Santa Abelson esteja de fato estacionada aqui, o que ele sente agora definitivamente não é o poder de Abelson. Alguém está escondendo o poder sagrado. Há 3, não, 4 poderes sagrados espreitando secretamente. Se Lodron não fosse excepcionalmente sensível ao poder sagrado, ele provavelmente não notaria a anomalia de forma alguma. Parece que problemas estão se formando. A declaração repentina de Lodron atordou a Yu. Que problema? Sem tempo para explicar. Fique aqui. Deixando Yu parado ali, estupefato, Lodron se apressa em uma certa direção. Talvez para manter seus movimentos ocultos. Os invasores estão avançando lentamente, a infiltração está indo muito bem. É porque o glutão não está aqui, Jeffen? Ao contrário do estado relaxado dos cavaleiros, Jeffen está bastante corajoso desta vez. Silêncio. O glutão pode não estar aqui, mas outro monstro existe neste castelo, chamado o Pesadelo Vermelho. Assim que ele termina de falar, Lodron, que chega, os intercepta com sucesso. Os invasores são 4 humanos usando capuzes pretos, claramente atordoados ao ver Lodron aparecer de repente. Ele é o Pesadelo Vermelho. O poder demoníaco desse cara é extraordinário. Todos sejam extremamente cuidadosos. O líder Geffen imediatamente emite ordens de combate ao esquadrão. Lucas, Nel, vão encontrar a Santa Abelson. Orca, você e eu enfrentaremos o Pesadelo Vermelho juntos. Olhando para aqueles olhos, Lodron não pode deixar de franzir a testa. Aquele cara é pelo menos do nível de comandante de divisão, Ozel Geffen. Imerso na loucura, pode-se sentir poder mágico de nível de comandante de divisão vindo dele. O alvo é provavelmente resgatar Abelson. Já que eles carregam uma missão tão importante, devem ter trazido as forças mais de elite. E os 3 restantes são pelo menos do nível de comandante de companhia. Honestamente, Ozel Geffen sozinho já é difícil o suficiente para lidar. Mas, felizmente, neste momento, a voz de Yu vem de trás. Lodron, isso parece bem sério, então eu corri pra cá também. Embora Lodron diga externamente, eu não te disse pra ficar parado e me esperar? Interiormente, ele está realmente cheio de gratidão. Escute, Yu, o alvo deles é a Santa. Enquanto Lodron fala, ele remove seu colar e o joga pra ele. Leve a Santa e fuja imediatamente. Use este colar como prova para convocar os oficiais superiores de nossa unidade. Entendido. E acena sem hesitação. Ao mesmo tempo, o lado humano também começa a se mover. Jeffen e Lodron se engajam em combate feroz. Parem aquele cara. Se isso sair do controle, será problemático. 2 cavaleiros imediatamente perseguem Yu. Sem as ordens do comandante, vocês absolutamente não podem levar a Santa. Neste momento, Lodron balança o punho em direção ao chão. Técnica de combate de Lodron, 7ª forma, onda de choque explosiva. No instante em que seu punho toca o chão, acompanhado por um estrondo tremendo, o chão se vira e se agita. Graças à ajuda de Lodron, Yu consegue escapar e corre direto para o quarto de Abelson. Neste momento, o sistema de herói de repente aparece. Vilões malignos estão tentando matar Abelson Moriette. Como herói, você tem o dever de proteger esta candidata a Santa. Objetivo: proteger Abelson Moriette. Recompensa: 1000 pontos de herói. Vilões malignos tentando matar Abelson Moriette? Não importa como eu olhe, essa declaração parece bizarra. Aquele grupo é muito provavelmente uma equipe de resgate enviada pelo Santo Império Galen, então eles não são o lado justo, e a recompensa é muito generosa. A recompensa é na verdade tão alta quanto 1000 pontos de herói, e o balança a cabeça para clarear seus pensamentos distrativos e irrompe no quarto da Santa. Humanos. Humanos invadiram novamente, são os mesmos da última vez. Precisamos fugir rapidamente. Já que Yu segura o colar de Lodron em sua mão, os minotauros que guardam a Santa não o obstruem. Os invasores estão aqui. Por ordens de Lodron, defenderemos este lugar até a morte e impediremos qualquer um de entrar. Humano, pegue a Santa e corra rapidamente. A situação é urgente, então Yu pega Abelson em seus braços. Por favor, perdoe minha grosseria. Sala de conferências da sede da terceira legião do exército demoníaco, onde o comandante Roigal está atualmente realizando uma reunião com os oficiais. Atualmente, 2 comandantes estão estacionados no Castelo Negro, e cada comandante supervisiona 5 comandantes de batalhão. Como Doris morreu em batalha, apenas 9 comandantes de batalhão permanecem. Durante a reunião, um Goblin de repente relata uma emergência. Um humano carregando o colar de Lodron chegou aqui. Ele disse que humanos atacaram o castelo porque estão caçando a Santa. O que está acontecendo? Não entendendo, Roigal sai para encontrar Yu. A aparência deste comandante é indistinguível da dos humanos. Eu já o tinha visto antes. Ele é o demônio de alto escalão que apareceu durante a batalha de seleção de comandante de Doris. Explique-me em detalhes o que aconteceu. Yu tira o colar de Lodron e conta tudo o que acabou de acontecer. Depois de ouvir isso, Roigal parece completamente perplexo. Humanos querem matar a Santa? Como isso é possível? No entanto, no segundo seguinte, como se ouvisse algo, ele grita alto para todos saírem do caminho. Com certeza, 2 sombras negras de repente descem de cima. O alvo deles aponta diretamente para a Santa. Embora Roigal imediatamente lance uma restrição de ação tentando prender os atacantes, a distância é muito grande. Ele não consegue a tempo. Assim como a missão do herói descreveu. O propósito deste grupo não é resgatar Abelson, mas sim matar Abelson. Lâminas afiadas assobiam em direção a eles com ímpeto para perfurar qualquer coisa. Técnica de combate de Lodron, 7ª forma, onda de choque explosiva. Neste momento crítico, Yu atinge com sucesso os atacantes. Eu protegerei a Lady Abelson.